Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 5. Capítulo 48. Verme do Coração Demoníaco. Na montanha Pico dos Mil Lu. Ele está fora, ele está fora, ele está fora. Deixe-me ver, quem é que pode fazer o ancião Agal Tong parar de rugir? Estou chateado por não ter ouvido o ancião Agal Tong repreender ninguém. Assim que Jian Li saiu de sua caverna imortal, ouviu uma série de discussões à distância. Vários discípulos se aproximaram de Jian Li, com os rostos cheios de curiosidade, para lhe fazer perguntas. Irmão Júnior, por que o vinho milenar que você comprou satisfez o ancião Agal Tong? Perguntou um discípulo ao seu lado. Jian Li ponderou por um momento, com uma expressão pensativa no rosto. Todos os discípulos ao redor olharam para Jian Li com curiosidade. Eles claramente queriam saber por que Jian Li foi capaz de concluir tal tarefa. Provavelmente é porque eu sou mais bonito, disse Jian Li com uma expressão séria. Após discursar, Jian Li saiu imediatamente, deixando para trás a multidão perplexa. Será que ser bonito realmente te permite fazer tudo o que quiser? Algumas pessoas começaram a se agitar pensando, não deveríamos encontrar um discípulo mais bonito para entregar a tarefa e dividir a recompensa? Se Jian Li soubesse o que eles estavam pensando, certamente lamentaria por eles. Eles não tinham mais chance de concluir a tarefa, porque todo o vinho milenar restante neste mundo estava armazenado no anel espacial de Jian Li. Não importaria quem eles encontrassem para entregar a tarefa. Salão da Missão. Naquela época, o Salão da Missão ainda estava repleto de pessoas. De tempos em tempos, ouviam-se rajadas de ruído. Jian Li entrou diretamente no Salão da Missão, preparando-se para entregar sua tarefa. Irmão Júnior Jian, você foi repreendido pelo ancião Agal Tong? Não se preocupe, é apenas um pequeno contratempo. Encontrarei uma tarefa melhor para você imediatamente. Zhao Tian o consolou imediatamente. Jian Li sorriu. Não precisa, estou aqui para entregar a tarefa. A tarefa já foi concluída. A expressão de Zhao Tian mudou para surpresa. O irmão Júnior Jian não está brincando comigo, está? Não era de admirar que Zhao Tian estivesse surpreso. Inúmeros discípulos da seita interna, discípulos do núcleo e até mesmo verdadeiros discípulos haviam falhado nessa tarefa. No entanto, Jian Li, um discípulo que acabará de entrar na seita interna, de fato o havia completado. Foi simplesmente incrível, incrível demais. Vendo que Zhao Tian não acreditava nele, Jian Li então mostrou seu token de missão. De fato, ele tinha a marca do ancião Agal Tong, provando que Jian Li realmente a havia completado. Zhao Tian olhou para Jian Li com uma expressão estranha. Esse irmão Júnior tinha algo a seu favor. Uma tarefa que até mesmo os verdadeiros discípulos haviam falhado, ele de fato havia concluído. Parecia necessário fazer amizade com o irmão Júnior Jian Li. Logo em seguida, Zhao Tian entregou a recompensa da tarefa a Jian Li. Irmão Júnior Jian, por favor, espere. Justo quando Jian Li estava prestes a sair, Zhao Tian o chamou de repente. Irmão Júnior Jian, depois que você aceitou a tarefa da última vez, o irmão sênior Su Ming perguntou sobre a tarefa que você assumiu, e ele parece bastante interessado em você. Zhao Tian disse então a Jian Li. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Será que aquele venerável demônio imortal o tinha notado? Mas isso não importava. Su Ming estava apenas no 6º nível do reino do núcleo de Elixir agora. Ele alcançaria os outros depois de ter mais algumas oportunidades. Após agradecer a Zhao Tian, Jian Li saiu diretamente do Salão da Missão. Após entregar a tarefa e buscar outra rodada de oportunidades, Jian Li retornou ao seu Pico Shuyan para cultivar. A Santa deve chegar em breve para levá-lo em busca de tesouros. Jian Li não havia esquecido que Lin Dong já havia tido a oportunidade de obter um tesouro espiritual ao participar de uma missão com a Santa. Da última vez, o ancião Liu Xuan também disse que a Santa lhe daria uma tarefa, que deveria estar relacionada a um tesouro espiritual. Uma selva na seita exterior da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Um jovem alto e pálido com uma expressão fria. Ainda havia algumas marcas carmesim no pescoço do jovem, e sua postura ao caminhar era ligeiramente trêmula. Atrás do jovem seguiam 5 cultivadores vestidos com trajes de discípulos da seita interna. Todos esses cultivadores eram discípulos do 8º nível de coleta de Qi, sem exceção. Irmão Lin, precisa de tanta gente para lidar com um mero discípulo da seita externa? Perguntou um jovem atrás do rapaz. Lin chambufou friamente. O que vocês inúteis sabem? Aquele cara, Lin Dong, ficou em 2º lugar na avaliação da seita externa. Agora que já se passou tanto tempo, quem sabe o quanto a força dele aumentou. O rosto de Lin Shan estava marcado por uma frieza inflexível. Ao pensar em suas experiências dos últimos dias, o coração de Lin Shan se encheu de desespero. Aquele verdadeiro discípulo simplesmente não era humano. Ele realmente fez isso com ele. Tudo foi culpa de Lin Dong e Jian Li. Se eles não tivessem surgido de repente e aumentado muito sua força, o primeiro lugar certamente teria sido dele. Se ele tivesse ficado em primeiro lugar e fosse favorecido pela Santa, como poderia ter sofrido tamanha humilhação? Jian Li estava sob a proteção da Santa, então não podia lidar com ele temporariamente, mas quanto a Lin Dong, espere só para ver. Toda a dor que sofri, farei você sentir na pele. Assim que Lin Shan falou, os rostos dos discípulos da seita interna atrás dele se tornaram feios. Esse lixo, que estava apenas no 1º nível de coleta de Qi, ousou chamá-los de inúteis? Isso foi simplesmente ultrajante. Irmão Júnior Lin, mostre um pouco de respeito. Estamos aqui apenas para ajudá-lo, amando do irmão Sênior Li. Não pense que só porque se tornou um companheiro próximo do irmão Sênior Li, pode nos insultar como bem entender, disse um dos discípulos friamente. Os outros discípulos também tinham um brilho feroz nos olhos. Esse Lin Shan estava apenas se aproveitando do favor do irmão Sênior Li. Ele era apenas um brinquedo do irmão Sênior Li. Ele realmente se achava importante. Se não fosse pela expressão do irmão Sênior Li, baseado no que ele acabou de dizer, esse Lin Shan já teria morrido milhares de vezes. Ah, dói tanto não.
Irmão Júnior Lin, me poupe. Eu estava errado, nunca mais questionarei o irmão Júnior Lin, por favor, irmão Júnior Lin, nos deixe ir. Assim que aquele discípulo falou, sentiu uma dor extrema se espalhar por todo o seu corpo. Parecia que dezenas de milhares de vermes o estavam mordendo por dentro. Era como o sofrimento de 10.000 vermes devorando o coração. Lin Shan olhou friamente para os discípulos contorcendo-se no chão, com o rosto repleto de indiferença. Um bando de gente inútil falando de respeito comigo? O irmão sênior Li contou a Lin Shan um método para controlar o verme do coração demoníaco. Os discípulos, rolando no chão sem parar, estavam tomados de arrependimento. Deveriam ter sabido que não deviam provocar Lin Shan. Esta é apenas uma pequena lição para você. Se disser algo que eu não goste de ouvir novamente, você sabe as consequências, disse Lin Shan friamente. Após Lin Shan terminar de falar, ele parou de ativar o verme coração demoníaco dentro de seus corpos. Os olhares dos discípulos em direção a Lin Shan não continham mais desprezo, mas sim profundo medo. Dominar o método de controle do verme coração demoníaco significava dominar tudo sobre ele. Logo em seguida, o grupo continuou caminhando em direção aonde Lin Dong estava, na seita externa. Em pouco tempo, Lin Shan e seu grupo finalmente chegaram à área da seita externa. Após algumas investigações, vários discípulos descobriram o paradeiro atual de Lin Dong, um vale misterioso, repleto de yin qi nos arredores. A energia espiritual demoníaca permeava tudo por aqui. Lin Shan franziu ligeiramente a testa. Será que Lin Dong estava louco? Em vez de permanecer no conforto da seita exterior, ele fugiu para um lugar tão estranho. Irmão sênior Lin, parece que Lin Dong está mais à frente, disse um discípulo da seita interna respeitosamente, com um brilho estranho nos olhos. Capítulo 49. Primeiro teste de alquimia. Assim que aquele discípulo falou, todos olharam para a frente. No vale à frente parecia haver uma aura imponente de sede de sangue. Um cheiro forte e sanguinolento pairava no ar. Sob o efeito do sangue, todo o vale tornou-se estranhamente sinistro. No centro do cheiro de sangue estava um jovem resoluto, e a sede de sangue ao redor avançava lentamente em sua direção. Ao redor do jovem, parecia haver muitas roupas rasgadas. Esses eram os uniformes dos discípulos servos e dos discípulos da seita externa. Ao observar a cena à sua frente, Lin Shan franziu levemente os lábios e sua expressão mudou. Esse Lin Dong, depois de apenas alguns dias separados, tinha se tornado assim. Se lhe fosse permitido continuar, quem sabe a que nível ele chegaria? Não, eu preciso matá-lo agora. O coração de Lin Shan estava repleto de uma intenção assassina arrepiante. Mate aquele pequeno demônio para mim, disse Lin Shan friamente. Ele não queria mais torturar Lin Dong, ele só queria matá-lo de uma vez por todas. Somente um morto poderia lhe trazer paz. Os vários discípulos da seita interna que estavam por perto ouviram isso, e suas expressões não demonstraram nenhuma mudança. Ele era apenas um discípulo da seita externa. Matá-lo não era grande coisa. Imediatamente depois, vários discípulos da seita interna avançaram em direção a Lin Dong. Os corpos dos discípulos da seita interna brilhavam com um poder espiritual de cores diferentes. Buscando a morte. Eu não vim atrás de vocês, mas vocês se entregaram à minha porta. A voz de Lin Dong estava incrivelmente rouca. A voz rouca ecoou pelo vale. Uma aura poderosa pairava levemente no ar do desfiladeiro. Lin Shan sentiu apenas um formigamento no couro cabeludo. Como era possível que Lin Dong tivesse tanta força? Só sua voz já emanava uma aura poderosa. Não, correr, eu preciso correr. Lin Shan já não pensava em como lidar com Lin Dong. Ele tinha que fugir. O mais importante era manter a própria vida. Assim que Lin Dong terminou de falar, uma luz sangrenta surgiu em seu corpo. A luz sangrenta formou uma lâmina afiada e sangrenta ao lado de Lin Dong. No instante em que a lâmina afiada e ensanguentada apareceu, o espaço pareceu se solidificar. Os rostos dos discípulos da seita interna que corriam em direção a Lin Dong empalideceram instantaneamente. Pareciam estar firmemente fixados por algo. Os vários discípulos sentiram um medo imenso em seus corações. Como poderia um mero discípulo da seita externa? Svi. Imediatamente depois, a lâmina afiada e ensanguentada disparou rapidamente em direção ao discípulo da seita interna. Junto com um som agudo de assobio e gritos de extremo terror, os discípulos da seita interna foram instantaneamente cortados em pedaços pela lâmina afiada e ensanguentada, e um cheiro forte e sanguinolento tomou conta de todo o vale. Lin Shan, que fugia freneticamente à distância, sentiu que o medo lhe tomava conta de quase todo o coração. Por quê? Porque essa pequena criatura se tornou tão aterrorizante? Por quê? Lin Dong olhou para Lin Shan, que fugia sem intenção de persegui-lo, mas sim com um sorriso cruel no rosto. Lin Shan, corra. Seu medo apenas começou, e Jian Li, eu farei você pagar o preço. Lin Dong lambeu os lábios e continuou. Após Lin Dong terminar de falar, a lâmina afiada e ensanguentada que ele acabará de desembainhar transformou-se em uma luz sangrenta e retornou ao corpo de Lin Dong. Imediatamente depois, o sangue espalhado ao seu redor pareceu ser atraído, fluindo em direção ao corpo de Lin Dong. Sob o impacto contínuo do sangue fresco, a aura de Lin Dong também estava se fortalecendo lentamente. Todo o vale ficou ainda mais ensanguentado. Pico Shuyan. Dentro de uma sala silenciosa, um jovem muito bonito estava sentado de pernas cruzadas na cama do quarto, segurando uma pedra espiritual de alto grau em cada mão. Ao mesmo tempo, ele consumia continuamente líquido espiritual. Puro poder espiritual do céu e da terra fervilhava dentro do corpo do jovem. O núcleo dourado em seu corpo tornou-se excepcionalmente ativo sob a nutrição do poder espiritual. Jian Li passou os últimos 2 dias cultivando pacificamente, além de buscar alguma oportunidade. As diversas artes marciais que ele dominava progrediram extremamente rápido com o auxílio da Pedra da Iluminação.
Jian Li já havia cultivado o passo da serpente espiritual até o reino da perfeição, e o punho do trovão também havia sido cultivado por Jian Li até a grande conquista. E essa arte marcial auxiliar, olho brilhante espiritual, também alcançou o reino das grandes conquistas. A arte de concentração da alma fortaleceu continuamente a energia mental de Jian Li. O poder estelar da arte de temperamento do corpo estelar tornou o corpo físico de Jian Li ainda mais poderoso. Embora o nível atual de Jian Li fosse apenas o primeiro nível do reino do núcleo de Elixir, com fogo espiritual e várias técnicas de cultivo e artes marciais poderosas, ele poderia até mesmo lutar contra cultivadores comuns do estágio médio do reino núcleo de Elixir. Se ele usasse o dedo interceptador celestial da Yu novamente, nem mesmo Jian Li saberia o quão forte ele era. Após algum tempo, Jian Li abriu os olhos lentamente. O poder espiritual da pedra espiritual de alto grau que ele tinha em mãos havia sido completamente absorvido por Jian Li. Apenas uma fina camada de poeira permaneceu espalhada pelo chão. Em seguida, vamos experimentar as técnicas de alquimia desta escritura da grande pílula da pureza. Jian Li respirou fundo e retirou de seu anel espacial o forno de pílulas e os materiais de alquimia que havia preparado previamente. Este forno de pílulas e os materiais de alquimia foram comprados por Jian Li com pedra espiritual no mercado da seita interna. Custou a Jian Li quase 1000 pedras espirituais de grau médio. No entanto, para Jian Li, as pedras espirituais de grau médio eram apenas números agora. Ele podia obter muitas pedras espirituais simplesmente encontrando alguma oportunidade no salão de missões. Embora Jian Li não tivesse coletado pedras espirituais de grau médio deliberadamente, o número dessas pedras em sua posse, sem que ele soubesse, havia chegado a mais de 3.000. As pedras espirituais de alta qualidade eram muito menos numerosas, apenas cerca de 200. A maioria deles foi obtida anteriormente na caverna imortal do especialista do reino do mar divino. No entanto, essa já era uma fortuna impressionante. É preciso saber que o valor de uma pedra espiritual de alta qualidade era 10 vezes maior que o de uma pedra espiritual de qualidade média, e essa era mais baixa. Em circunstâncias especiais, uma pedra espiritual de alta qualidade podia até ser trocada por 20 pedras espirituais de qualidade média. A pedra espiritual de alta qualidade não apenas continha um poder espiritual mais abundante, mas o poder espiritual dentro dela também era mais puro, tornando-a mais propícia para o cultivador absorver. Jian Li preparou o forno de pílulas e colocou os materiais de alquimia de lado. Imediatamente depois, uma bola de chamas negras intensa saltou da mão de Jian Li. Um calor intenso preencheu instantaneamente todo o cômodo. Então, Jian Li seguiu o método para refinar a pílula da essência espiritual descrito na escritura da grande pílula da pureza, passo a passo, iniciando sua primeira sessão de alquimia. A pílula da essência espiritual era uma pílula medicinal adequada para cultivadores do reino do núcleo de Elixir, com propriedades medicinais suaves e sem causar danos à fundação, mas o uso prolongado levaria à resistência ao medicamento e à perda gradual de eficácia. Jian Li segurava a pedra da iluminação na mão esquerda, controlando simultaneamente seu fogo espiritual para derreter cuidadosamente as ervas medicinais. Se os outros soubessem que a primeira tentativa de Jian Li na alquimia foi refinar a pílula da essência espiritual, certamente ficariam muito chocados. Outros começaram a aprender alquimia com a pílula de temperamento corporal mais básica, mas Jian Li começou diretamente com a pílula da essência espiritual, o que era simplesmente ultrajante. Sob a poderosa energia mental de Jian Li e com a ajuda da pedra da iluminação, Jian Li conseguiu praticá-la muito bem. Cada passo foi extremamente preciso. Com o passar do tempo, os olhos de Jian Li foram brilhando cada vez mais. Um leve aroma emanava gradualmente da fornalha de pílulas. Será que vai dar certo? Eu sou mesmo um gênio da alquimia. Consegui na primeira tentativa. Bum! Assim que Jian Li pensou que estava prestes a ter sucesso, com um estrondo, o forno de pílulas explodiu. Capítulo 50 O Santo Convida. Ao observar o forno de pílulas emitindo continuamente fumaça preta, Jian Li sentiu-se extremamente deprimido. Ele estava tão perto do sucesso, por quê? Logo em seguida, Jian Li começou a refletir sobre os motivos de seu fracasso. A energia mental de Jian Li era incrivelmente poderosa, e muitos detalhes que ocorriam antes da explosão da fornalha de pílulas ressurgiram em sua mente. A chama. O coração de Jian Li se agitou. Sua chama espiritual havia sido intensa demais justamente quando a pílula medicinal estava se formando. Jian Li pensou consigo mesmo. Todos os seus passos estavam estritamente de acordo com a escritura da grande pílula da pureza. Além disso, com a ajuda da pedra da iluminação, era impossível para ele cometer um erro. Cada detalhe estava como que gravado em sua mente. Apenas a chama, pois a chama espiritual de Jian Li era muito intensa. A temperatura da chama deveria ser reduzida um pouco quando a pílula medicinal se formasse. Vamos tentar. Jian Li respirou fundo. Logo em seguida, Jian Li arrumou o forno de pílulas e retirou novamente um conjunto de materiais para refinar a pílula da essência espiritual. Conforme o processo de refinamento avançava, Jian Li se aproximava novamente do momento da formação da pílula medicinal. Um leve aroma emanava do forno de pílulas. A expressão de Jian Li se tornou tensa. Era exatamente o mesmo momento em que aconteceu da última vez. À medida que a fragrância medicinal se espalhava, Jian Li reduziu rapidamente a intensidade de sua chama espiritual. Desta vez, após Jian Li diminuir a intensidade de sua chama espiritual, o forno de pílulas realmente não apresentou nenhuma normalidade. O aroma proveniente do forno de pílulas tornou-se cada vez mais intenso. Jian Li não ousou baixar a guarda nem por um instante. Depois de um tempo, a pílula medicinal na forja de pílulas já havia tomado forma. Num instante, o quarto se encheu de um aroma delicioso.
Os olhos de Jian Li brilharam. Ele conseguiu. Jian Li retirou sua chama espiritual, abriu o forno de pílulas e dentro dele havia muitas pílulas medicinais que exalavam uma leve fragrância. Alquimia qualquer um pode fazer. Olhando para as pílulas medicinais no forno de pílulas, o coração de Jian Li se encheu de alegria. Jian Li engoliu uma pílula sem hesitar e constatou que o efeito medicinal era de fato o mesmo da pílula da essência espiritual que havia obtido em outro lugar. Com o efeito da pílula da essência espiritual, o ki espiritual no corpo de Jian Li estava se recuperando lentamente. No entanto, o refinamento desta pílula da essência espiritual consumiu muita energia mental e ki espiritual. Após apenas 2 sessões de refinamento, Jian Li sentiu que tanto sua energia mental quanto seu ki espiritual estavam quase esgotados. No período que se seguiu, Jian Li continuou a cultivar sua técnica de cultivo. Assim que seu ki espiritual e energia mental se recuperassem, ele continuaria a refinar a pílula da essência espiritual. O tempo passou lentamente assim. Pico da Santa. O Pico da Santa estava repleto da fragrância de pássaros e flores por toda parte. O Pico da Santa era povoado exclusivamente por discípulas, cujo cultivo também era bastante elevado, sendo o nível mais baixo o 9º nível de coleta de Ki. Muitos deles eram até mesmo cultivadores do reino do núcleo de Elixir. Os sons dos orioles e das andorinhas ecoavam pelo Pico da Santa, criando uma atmosfera jovem e vibrante. No centro do Pico da Santa havia um palácio repleto da rica energia espiritual do céu e da terra. Uma mulher deslumbrante, vestida com um esvoaçante vestido púrpura imortal, estava sentada de pernas cruzadas acima do palácio, cultivando. A pele da mulher era delicada, emitindo um brilho encantador, e sua figura graciosa era incrivelmente cativante. Santa, o batedor do Vale de Xuxen relata que a restrição dentro do Vale de Xuxen está diminuindo gradualmente, disse uma mulher de 20 e poucos anos ao lado dela. A mulher deslumbrante ouviu isso, abriu lentamente os olhos e um lampejo de alegria brilhou neles. Agora, mande aquele discípulo da avaliação anterior da seita externa para o Pico da Santa, disse a mulher deslumbrante com indiferença. A mulher ao lado dela acenou respeitosamente com a cabeça e saiu do palácio. Será que finalmente está começando a enfraquecer? Os lábios da mulher deslumbrante se curvaram em um arco, aparentemente com um leve toque de alegria. Dentro do Pico Shuyan, o sol nascente da manhã salpicou a terra. Um tênue raio de sol invadiu o quarto, incidindo sobre um jovem bonito e de semblante sereno. Ao redor do jovem, uma rica energia espiritual do céu e da terra era rapidamente absorvida por seu corpo. Irmão Júnior Jian, Vossa Alteza a Santa o convidou, por favor, dirija-se imediatamente ao Pico da Santa. Jian Li, que estava cultivando, ouviu de repente uma voz nítida vinda de fora de seu quarto. Jian Li abriu os olhos lentamente. Será que finalmente chegou a hora de ir buscar o tesouro espiritual? Então, Jian Li arrumou suas coisas e saiu diretamente do quarto. Do lado de fora da sala, uma mulher vestida com uma saia de gaze verde esperava por Jian Li com uma expressão calma. Assim que Jian Li saiu, viu aquela mulher com a saia de gaze verde. Nome, Lin Qiuyu. Reino, núcleo de Elixir 7º nível. Destino comum a vermelho, a conquista menor, laranja é talentoso e bonito, verde. Roteiro de vida, personagem secundária em Invertendo o Universo, criada de Tang Siki, a santa da seita demoníaca das fontes amarelas, extremamente leal a Tang Siki. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente nenhum. Saudações, irmã sênior. Jian Li sorriu e cumprimentou Lin Qiuyu. Ele não esperava que até mesmo uma simples criada de Tang Siki tivesse alcançado o 7º nível do núcleo de Elixir. Essa santa certamente tinha muito prestígio. Lin Qiuyu assentiu com a cabeça em reconhecimento e em seguida conduziu Jian Li em direção ao Pico da Santa. Ao longo do caminho, Jian Li tentou obter discretamente algumas informações sobre essa convocação da santa através de Lin Qiuyu. No entanto, Lin Qiuyu simplesmente desconversou não querendo revelar nada. Como Lin Qiuyu não estava disposta a revelar nada, Jian Li não insistiu. Ele saberia quando eles chegassem. A caminho do Pico da Santa, muitos discípulos ao redor deles conversavam animadamente. Jian Li ouviu vagamente as palavras discípulo da seita externa e Lin Dong. Será que Lin Dong está causando problemas novamente? O coração de Jian Li se agitou, logicamente falando, já que ele havia interceptado sua santa. Deveria estar se desenvolvendo discretamente na seita externa neste momento. Você já ouviu falar? Um personagem formidável surgiu na seita externa. Ele matou sozinho 5 discípulos da seita interna. De jeito nenhum, um discípulo da seita externa pode lidar com discípulos da seita interna. Aquele discípulo da seita externa parece ter cultivado alguma técnica demoníaca, e sua força aumentou muito. A cena foi extremamente sangrenta. O que há de tão bom em cultivar uma técnica demoníaca? É apenas um Dao maligno. Seu idiota. Você não está cultivando uma técnica demoníaca? Seu filho da puta, isso é uma seita demoníaca. Se você não cultiva uma técnica demoníaca, o que você cultiva, seu idiota? Exatamente, exatamente. Você não é um espião enviado por essas escolas hipócritas, é? Um clamor estranho irrompeu instantaneamente ao redor deles. Muitos discípulos olharam ameaçadoramente para o discípulo suspeito de ser um espião e logo em seguida puseram as mãos sobre ele. Embora o discípulo continuasse a pedir desculpas, ele ainda foi brutalmente espancado por um grupo de pessoas, numa cena extremamente cruel. Jian Li olhou para o discípulo ensanguentado suspeito de ser um espião. Ao verificar o roteiro da outra parte, ele descobriu que ela não era um espião, mas simplesmente tinha a língua solta. São esses traidores que denunciam nossa seita demoníaca. Isso mesmo, esses espiões, devemos matar todos que virmos. Eu suspeitava que ele fosse um espião há muito tempo. Não esperava que ele finalmente se revelasse hoje. É mais um dia dando uma grande contribuição à seita, incrível. Esses discípulos que agiram falaram um após o outro, todos parecendo ter dado uma grande contribuição à seita.
Capítulo 51. Vale do Deus Vazio. Jian Li olhou para o discípulo que havia sido espancado até ficar em frangalhos e lamentou silenciosamente por ele durante 0,01 segundos. No entanto, Lin Dong matou 5 discípulos da seita interna sozinho. A força desse cara aumentou tão rápido assim? Cultivando técnicas demoníacas extremamente cruéis, será mesmo verdade que lavar-se de branco te deixa 3 pontos mais fraco, e escurecer-se te deixa 10 vezes mais forte. Jian Li não pôde deixar de reclamar em seu coração. Originalmente, Lin Dong deveria estar cultivando a arte da criação do universo, mas Jian Li o interceptou. Ele conseguiu alguma técnica demoníaca de sabe-se lá onde. Esquece, depois que eu conseguir o tesouro espiritual desta vez, eu lido com esse Lin Dong. É melhor matar um protagonista que se colocou completamente do lado oposto o mais cedo possível. Logo depois, Jian Li seguiu Lin Qiuyu até o Pico da Santa. Dentro do palácio no Pico da Santa, havia várias discípulas no palácio. Algumas discípulas ocasionalmente lançavam olhares para Jian Li, que estava de pé ao lado. Afinal, Jian Li era simplesmente bonito demais, e tendo alcançado o corpo inato, ele naturalmente exalava uma aura atraente. Mais importante ainda, Jian Li foi também o primeiro homem a ser convocado pela Santa e a entrar no Palácio do Pico da Santa. Pouco tempo depois, a deslumbrante Tang Siki entrou lentamente pelo outro lado do palácio. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro da vida. Momentos decisivos recentes. Hoje, obtive um tesouro espiritual de rank terra no reino secreto do Vale de Xuxen. 6 dias depois, enfrentarei uma crise de vida ou morte no reino secreto do Vale de Xuxen e a transposição para o reino do rio espiritual. Parece que a missão de hoje está relacionada ao Vale de Xuxen, refletiu Jian Li. Ele simplesmente não sabia que tipo de lugar era o Vale de Xuxen, ou porque a Santa queria levá-lo consigo. Assim que Tang Siki chegou, dispensou as outras discípulas. Apenas Jian Li e Tang Siki permaneceram no luxuoso palácio. Um aroma almiscarado emanava continuamente de Tang Siki. Aliada ao seu rosto encantador e cativante, ela era como uma mulher demoníaca capaz de enfeitiçar todos os seres vivos. Posso perguntar qual a missão que a irmã sênior Tang tem para mim? Perguntou Jian Li, olhando para a incrivelmente cativante Tang Siki à sua frente. Tang Siki olhou para Jian Li, que não era nem humilde nem arrogante, e sentiu uma leve surpresa no coração. Para ser capaz de manter essa racionalidade diante dela, ele era de fato diferente daqueles discípulos comuns, sua energia mental deveria ser suficiente. Irmão Júnior Jian, você saberá quando chegarmos lá, disse Tang Siki com um sorriso. Continuando tão misterioso, não seria simplesmente o reino secreto do Vale de Xuxen? Você acha mesmo que eu não sei? Jian Li lamentou secretamente em seu coração. Logo em seguida, Tang Siki acenou suavemente com a mão direita. Um requintado e luxuoso barco voador apareceu no palácio. Os olhos de Jian Li brilharam. Era um barco voador. Como era de se esperar de uma santa, ela certamente era uma mulher rica. Jian Li já tinha adquirido um conhecimento geral sobre barcos voadores. O barco voador de Tang Siki não deve valer menos do que um tesouro espiritual de grau terrestre comum. Além disso, observando os padrões e formações únicas deste barco voador, ela deve ser considerada um exemplar de alta qualidade entre as aeronaves desse tipo. Após Tang Siki tirar o barco voador da cabine, ela não perdeu tempo e fez com que Jian Li embarcasse com ela. Logo em seguida, os dois embarcaram no barco voador e sobrevoaram a área externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Vale do Deus Vazio. O Vale do Deus Vazio está localizado na região norte da Desolação Oriental. Aqui as florestas são densas e as árvores exuberantes por toda parte, e poderosas bestas demoníacas circulam constantemente. Neste momento estou na entrada do Vale de Xuxen. Um grupo de cultivadores vestidos com uniformes azuis estava de prontidão, pronto para a batalha. À frente estava um jovem de túnica branca. O jovem tinha sobrancelhas grossas como espadas e olhos brilhantes como estrelas, sendo extremamente belo. Ao lado do jovem estava uma moça muito bonita vestida de branco. Os dois formavam um par perfeito, um homem talentoso e uma mulher bela. Irmão sênior Cão Hong, aquela mulher demoníaca da seita demoníaca ainda não chegou? Perguntou a garota, girando uma mecha de seus cabelos escuros na mão. Os olhos do jovem estavam fixos no céu distante, como se estivessem à espera de algo. Irmã Li Qin, pare de chamá-la de mulher demoníaca. Se ela ouvir você a chamando assim quando chegar, só vai causar mais problemas. O jovem franziu levemente a testa e continuou. Li Qin fez beicinho e continuou. Mulher demoníaca, ela é uma mulher demoníaca. Ela é de fato uma mulher demoníaca. Cão Hong franziu a testa. Ele se arrependeu de ter trazido aquela irmã júnior. Ela era simplesmente irritante demais. Ela era completamente infantil. Se não fosse por um lugar no Vale de Xuxen onde ele poderia usá-la. Cão Hong reprimiu a raiva em seu coração e continuou. Irmã Júnior, se você continuar com isso, não a levarei para sair novamente. Ao ouvir isso, o rosto delicado de Li Qin imediatamente se contorceu em amargura. Irmão sênior, eu errei. Não vou me atrever a fazer isso de novo. De agora em diante, vou obedecer a tudo que você disser. Li Qin disse então suavemente, fingindo ser mimado. Cão Hong estava com dor de cabeça por causa da insistência de Li Qin. Ele a acalmou casualmente algumas vezes antes que Li Qin finalmente se aquietasse. Em pouco tempo, um barco voador apareceu no céu distante. O barco voador rasgou o céu como um meteoro, levantando uma nuvem rodopiante. Ela está aqui. Cão Hong olhou para o barco voador que se aproximava ao longe, um lampejo de alegria brilhando em seus olhos, e disse surpreso. Li Qin também olhou na direção do barco voador. Logo em seguida, um jovem bonito e uma mulher de beleza estonteante desceram do barco voador. Cão Hong olhou para o jovem e sentiu um leve incômodo. Por que Tang Siki trouxe outra pessoa consigo? E que cara bonito, por sinal.
Li Qin, que estava por perto, amaldiçoou secretamente a mulher demoníaca em seu coração enquanto olhava para Tang Siki à distância. Mas o irmão sênior ao lado daquela mulher demoníaca é tão bonito, ainda mais bonito que o irmão sênior. Tang Siki e Jian Li caminharam lentamente em direção ao jovem. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro de vida para visualizar o roteiro de vida do jovem. Assim que Jian Li o ativou, uma informação entrou em sua mente. Nome, Cão Hong. Reino, núcleo de Elixir 9º nível. Físico, corpo de espírito da madeira. Destino, sorte extraordinária a verde, aptidão de santo a azul. Roteiro de vida, personagem secundário em Invertendo o Universo, um discípulo verdadeiro da seita Qinjian, excepcionalmente talentoso, que inesperadamente conhece a santa da seita demoníaca das fontes amarelas e se apaixona à primeira vista. Favorabilidade, menos 30. Pontos de virada recentes. Esta tarde, obtive um tesouro espiritual de grau profundo no reino secreto do Vale de Xuxen. 3 dias depois, obtive néctar espiritual de 1000 anos na parte mais ao norte do reino secreto. Pessoas da seita Qinjian. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Essa essência espiritual de 1000 anos, com certeza posso procurá-la. O néctar espiritual de 1000 anos contém a essência extremamente pura do céu e da terra, sendo de grande benefício até mesmo para especialistas do reino do rio espiritual. Além disso, após atingir o reino do núcleo de Elixir, o efeito do líquido espiritual tornou-se cada vez mais fraco, completamente incapaz de satisfazer sua rápida evolução. Se ele conseguisse obter o néctar espiritual de 1000 anos, seria capaz de aumentar sua força consideravelmente e rapidamente, pensou Jian Li. Neste exato momento, a bordo do barco voador, Tang Siki já havia revelado a Jian Li o objetivo desta operação. Existe um reino secreto dentro do Vale do Deus Vazio, e é muito provável que ele contenha um legado poderoso. O objetivo de Tang Siki era precisamente o legado do reino secreto no Vale de Xuxen. Ela havia descoberto isso quando estava treinando ao ar livre anteriormente, e ao mesmo tempo, Cão Hong, um discípulo verdadeiro da seita Qinjian, também havia descoberto. Ambos possuíam uma chave do reino secreto, e somente usando as duas chaves juntas eles poderiam entrar no reino secreto. Capítulo 52. Gênio do Caminho das Formações. O Vale do Deus Vazio possui restrições poderosas, mas agora essas restrições estão enfraquecendo gradualmente, permitindo a entrada de pessoas abaixo do reino do rio espiritual. Outro cara sem cérebro causa uma péssima impressão logo que chega. Mesmo eu sendo da seita demoníaca, não precisa disso, né? Jian Li resmungou secretamente em seu coração. Depois de Tang Siki guardar seu barco voador, ela começou a conversar com Cão Hong. Ela não se esquivou em momento algum de sua identidade como discípula da seita demoníaca. Jian Li aproveitou a oportunidade para verificar os roteiros de vida dos outros discípulos da seita Qinjian. Jian Li fez uma breve verificação e constatou que, embora todos os discípulos da seita Qinjian fossem cultivadores do reino do núcleo de Elixir, todos apresentavam, de forma uniforme, uma calamidade da luz de sangue. Todos eles seriam massacrados pelos membros da seita demoníaca das fontes amarelas que chegaram mais tarde, depois que Jian Li e os outros entraram no Vale de Xuxen. Jian Li olhou para Tang Siki, que conversava alegremente com Cão Hong não muito longe dali, e sentiu uma pontada de admiração. Ela claramente desejava poder matar todos eles, mas mantinha uma postura tão amigável. Essa mulher é um pouco assustadora. Parece que ele também precisa ter cuidado, para não ser denunciado por ela e ainda assim ajudá-la a contar o dinheiro. Será que é um peixe que escapou da rede? Surpreendentemente não há nenhuma calamidade da luz de sangue. Os olhos de Jian Li se voltaram para uma linda e delicada garota de sobrancelhas franzidas que estava ao lado de Cão Hong. Nome, Li Qin. Reino, núcleo de Elixir 3º nível. Físico, corpo de rei espiritual. Destino, sorte incrível. Azul, talento extraordinário. Azul, é gênio do Dao da formação. Azul, potencial do rei sábio é roxo. Roteiro de vida, personagem secundária em Invertendo o Universo, neta do grande ancião da seita Qinjian, profundamente adorada por ele. Uma típica fanática por aparências. Possui um talento extremamente poderoso no Dao da formação. Acolhida como santa pela terra sagrada de Taikin. Favorabilidade, 20. Ponto de virada recente. Adquire um tesouro espiritual de rank terrestre no reino secreto do Vale de Xuxen. Para conseguir obter um tesouro espiritual de rank terrestre, a sorte dela é ainda maior que a de Cão Hong. Além disso, o potencial do rei sábio, assim como Tang Siki. Os olhos de Jian Li brilharam. Será que o talento de Li Qin é tão extraordinário assim? E ela tem o corpo de rei espiritual. O corpo de rei espiritual é um corpo de rei extremamente poderoso. Embora não se compare ao corpo divino imortal de Suming, ainda é um físico renomado no continente antigo desolado. Obsessiva por aparência. Isso não é típico de uma pessoa apaixonada? Não me admira que ela tenha ficado com 20 de favorabilidade assim que o viu. Isso aconteceu mesmo depois de saberem que ele era um discípulo da seita demoníaca. Li Qin, que estava não muito longe, pareceu notar o olhar de Jian Li, e suas bochechas coraram levemente. Por que esse discípulo da seita demoníaca está me encarando desse jeito? O coração de Li Qin disparou. Embora você seja muito bonito, eu não vou. Li Qin não pôde deixar de pensar. Li Qin então virou a cabeça para olhar para seu irmão sênior, descobrindo que ele estava conversando e rindo com Tang Siki, da seita demoníaca. Aquela expressão gentil poderia derreter um iceberg. Li Qin nunca tinha visto seu irmão sênior demonstrar tal expressão para ninguém. Os olhos de Li Qin estavam cheios de desagrado.
Como o irmão sênior podia estar conversando tão alegremente com essa demoníaca? Ele não disse que estava apenas usando essa demoníaca? Li Qin olhou para seu irmão sênior, cujos olhos só pendiam para Tang Siki, e sentiu-se profundamente deprimida. Maldita demoníaca, como se atreve a seduzir meu irmão sênior? Abominável, verdadeiramente abominável. Isso mesmo, se essa demonia ousa seduzir meu irmão sênior, então eu também seduzirei seu discípulo da seita demoníaca. Não, ajude-o a mudar de vida. Muito bem, vamos nos preparar para entrar. Enquanto Li Qin ainda estava perdido em pensamentos, a voz de Tang Siki ressoou. O rosto de Li Qin se contorceu em uma expressão amarga. Ela nem sequer tinha começado seu plano ainda. Irmão Júnior Jian Li, existem poderosas restrições no Vale do Deus Vazio que exercerão grande pressão sobre sua energia mental. Tenha cuidado ao entrar, disse Tang Siki a Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça. Não era de admirar que ela o tivesse trazido consigo. Então essa foi a razão. Durante a avaliação da seita externa, Tang Siki usou o som do espírito ilusório para a avaliação. Deveria ter sido para selecionar pessoas com forte energia mental. Então ela lhe ensinou uma arte marcial de temperamento corporal para aprimorar sua energia mental. Por outro lado, Kang Hong também estava advertindo Li Qin. E quanto à favorabilidade de Kang Hong por ele? Jian Li percebeu subitamente que a favorabilidade de Kang Hong por ele havia aumentado em 1 ponto, chegando a 10 pontos. Que tipo de operação é essa? Tang Siki disse algo a Kang Hong agora mesmo. Logo em seguida, Tang Siki também deu a Jian Li um tesouro espiritual de grau amarelo que podia resistir a alguns ataques de energia mental. Era uma pulseira requintada. Após preparar tudo, o grupo caminhou em direção ao Vale de Xuxen. Dentro do Vale de Xuxen havia selvas dilapidadas por toda parte. Voavam areia e poeira e de tempos em tempos, podiam-se ouvir os rugidos de várias bestas demoníacas. Assim que entrou no Vale do Deus Vazio, Jian Li sentiu uma forte sensação de opressão vinda de todas as direções. Uma pressão avassaladora invadiu sua mente. A pulseira na mão de Jian Li emitia uma luz estranha, formando uma tênue barreira protetora ao redor do corpo dela. Ao mesmo tempo, a arte de concentração da alma de Jian Li também circulou lentamente, protegendo Jian Li continuamente. Tang Siki à sua frente estava constantemente envolta em um brilho verde claro, claramente tendo ativado seu tesouro protetor. Kang Hong e Li Qin, que estavam ao lado dela, também possuíam meios de proteção. No entanto, todos no grupo estavam pálidos. O choque do impacto dessa energia mental os fez suportar uma pressão imensa. Não me surpreende que fosse necessária uma energia mental tão forte. Com esse impacto, um cultivador comum do reino do núcleo de Elixir provavelmente se transformaria em um idiota, pensou Jian Li. Estaremos fora do alcance desta tempestade de energia mental em mais 15 minutos, disse Tang Siki. Os outros assentiram com a cabeça, cerraram os dentes e continuaram caminhando para dentro. Após algum tempo, o grupo atravessou a área da tempestade de energia mental. O ambiente ao redor também começou a parecer menos opressivo e com as suaves rajadas de brisa, Jian Li sentiu-se incrivelmente revigorado. Após saírem daquele local, Jian Li e os outros estavam tremendo e pálidos. Principalmente Li Qin, embora tivesse um tesouro espiritual a protegendo, ainda assim sofreu um grande impacto. Tang Siki retirou uma pílula espiritual de seu anel espacial para ajudar Jian Li a se recuperar. Jian Li não era nada educado. Embora tivesse o seu próprio, se havia algo de graça, não havia razão para não usar. Jovem mestre Cão, a formação à frente depende de você. Disse Tang Siki com um sorriso para Kang Hong ao seu lado, depois de entregar a pílula medicinal a Jian Li. Jian Li olhou para frente, ativando seu olho claro. No vale dilapidado à frente parecia haver uma onda de que aterradora. Está protegido por alguma formação? O coração de Jian Li se agitou. A formação à frente era composta pela vegetação circundante e pelo ki espiritual das montanhas e florestas, contendo um ki extremamente poderoso. Se alguém entrasse precipitadamente, seria imediatamente despedaçado pelo terrível ki. Kang Hong assentiu com a cabeça. Irmã Júnior Li Qin, a formação à frente depende de você. Li Qin, ao lado, recuperou lentamente sua energia mental e força física sob o efeito da pílula espiritual. Assim que Kang Hong falou, um lampejo de orgulho surgiu nos olhos de Li Qin. No fim das contas, eles ainda precisam depender de mim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 53. O Coração da Bruxa. Após um breve descanso, o grupo seguiu em direção ao vale à frente. Dessa vez, a irmã Júnior Li Qin caminhou à frente. A energia que percorria o vale adiante destruía continuamente a área circundante. Sons estrondosos ecoaram. A irmã Júnior Li Qin observava atentamente o que ao redor, com os olhos incrivelmente concentrados. Em pouco tempo, o poder espiritual da irmã Júnior Li Qin se dividiu em 6 fluxos, impactando continuamente os pontos mais fracos do que ao redor. Conforme o poder espiritual da irmã Júnior Li Qin se manifestava, o que ao redor começou a se acalmar lentamente. Jovem mestre Kang Hong, o nível de formação da sua irmã Júnior é bastante elevado, disse Tang Siki, olhando para a irmã Júnior Li Qin, que estava lentamente rompendo a formação à sua frente. Kang Hong disse com orgulho. É claro que a irmã Júnior Li Qin é uma grande honra para a nossa seita Qinjiang. Ao perceber que havia dito algo que não devia, Kang Hong continuou. Ela é uma gênia no Dao da formação, com um talento extremamente forte da nossa seita Qinjiang. Tang Siki lançou um olhar para Kang Hong com um meio sorriso, sem dizer mais nada. A irmã Júnior Li Qin ouviu o elogio de Tang Siki vindo de trás dela e bufou friamente por dentro. Demonia do caminho demoníaco. Não pense que vou te considerar uma boa pessoa só porque você me elogia algumas vezes. À medida que o ki circundante era gradualmente eliminado pelo poder espiritual da irmã Júnior Li Qin, o grupo atravessou o vale sem sofrer nenhum dano.
Nos arredores do Vale de Shushen, os discípulos da seita Qinjian estavam esperando do lado de fora. Talvez por haver poucas pessoas por perto, os discípulos vizinhos começaram a baixar a guarda. Alguns discípulos estavam até mesmo conversando casualmente. Svi, svi, svi. Enquanto esses discípulos aguardavam tranquilamente, um som agudo de gases soou não muito longe dali. Inúmeras flechas douradas voaram de longe. Ataque inimigo. Cuidado, pessoal. Alguns discípulos pareceram ouvir o som de um pum e imediatamente começaram a preparar suas defesas. Mas já era tarde demais. Todas essas flechas eram feitas de ferro espiritual extremamente afiado e revestidas com um veneno potente. As flechas, como uma maré, cobriram instantaneamente todos os discípulos. Gritos de agonia e dor surgiam e desapareciam. Após algum tempo, a entrada do Vale de Shushen havia se transformado completamente em um campo de Shura. Não muito longe dali, uma mulher conduzia lentamente um grupo de discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas para fora do local. A mulher era Lin Qiuyu, a criada de Tang Siki, que viera entregar uma mensagem a Jian Li naquela manhã. Irmã Sênior Lin. Todos foram eliminados, nenhum sobreviveu. O discípulo que estava verificando relatou a Lin Qiuyu. Lin Qiuyu assentiu com a cabeça, observando a cena sangrenta ao redor, com os olhos cheios de desprezo. Esses discípulos, que se orgulhavam de ser seitas justas, eram todos inúteis. Limpem os arredores, já vamos embora, disse Lin Qiuyu com indiferença. Dentro do Vale do Deus Vazio, após Jian Li e os outros atravessarem o vale, finalmente chegaram ao Reino Secreto. Tang Siki e Cão Hong olharam para a entrada do Reino Secreto à sua frente, com os olhos cheios de entusiasmo. Eles finalmente poderiam entrar no Reino Secreto. Tang Siki e Cão Hong ambos retiraram suas chaves do Reino Secreto. Os dois colocaram suas chaves do Reino Secreto na entrada do Reino Secreto. Um vórtice surgiu instantaneamente na entrada do Reino Secreto, emitindo uma luz deslumbrante. Cão Hong olhou para o vórtice à sua frente e disse significativamente: Jovem senhorita Tang, não está na hora de deixar seu bom irmão Júnior entrar e explorar o caminho? Enquanto Cão Hong falava, o coração de Jian Li afundou. Ele deveria ter pensado nisso antes. Essa santa da seita demoníaca realmente tinha mais intenções. Ela lhe havia dado as artes marciais da forja divina, depois as pílulas de coleta de energia e agora mesmo, um tesouro espiritual de ranque amarelo. Tang Siki sorriu para Jian Li. Irmão Júnior Jian Li, não se preocupe, este reino secreto não é perigoso. Entre primeiro e você poderá até obter uma oportunidade ainda melhor. Ao ver Tang Siki, que tinha um sorriso no rosto, o coração de Jian Li quase afundou. Uma oportunidade melhor, hein? É só para ele verificar se há algum perigo. Se fosse realmente confirmado que não havia perigo, ela provavelmente nem o teria trazido para dentro. A irmã Júnior Li Qin, que estava próxima, observou a cena à sua frente e sentiu-se um pouco horrorizada. Essa mulher era verdadeiramente assustadora. Será este o caminho demoníaco? Para seu próprio benefício, até mesmo o irmão Júnior pode ser usado à vontade. A irmã Júnior Li Qin olhou para Jian Li, que estava perto, e sentiu uma leve tristeza. Que rapaz bonito, que pena. Cão Hong, por outro lado, tinha uma expressão fria, como se já soubesse há muito tempo que essa cena iria acontecer. Vendo Jian Li permanecer em silêncio, Tang Siki continuou com um sorriso. Irmão Júnior Jian, o que houve? Você não quer? Embora o rosto de Tang Siki exibisse um sorriso amável, a frieza em seu tom fez Jian Li sentir como se tivesse caído em um porão de gelo. Jian Li sentiu que se recusasse, seu fim seria extremamente miserável. Na mente de Jian Li surgiu o roteiro da vida de Tang Siki, e a coluna de favorabilidade estava diminuindo rapidamente. Parecia que a qualquer momento os números iriam cair para valores negativos. Jian Li entendeu que precisava entrar. Se ele não fosse, essa Tang Siki certamente faria algo drástico com ele. Uma santa da seita demoníaca não falaria sobre afeição por um discípulo, contanto que alguém a desafiasse, ela jamais mostraria misericórdia. Além disso, Cão Hong, que estava por perto, também não o deixou fazer o que queria. No entanto, se ele tivesse que entrar, seria melhor levar aquela garota junto. A sorte dela é incrível, e ela é extremamente habilidosa em formações. Com ela lá, a segurança dele aumentaria muito. Quero que aquela garota entre comigo. Jian Li respirou fundo e então falou. Quem você está chamando de garota? Eu tenho um nome. Sou Li Qin. Assim que Jian Li falou, a irmã Júnior Li Qin imediatamente se irritou. O que esse cara quer dizer com me chamar de garota? Ele é muito odioso. O pessoal da seita demoníaca é realmente irritante. Cão Hong franziu ligeiramente a testa. O que aquele pirralho da seita demoníaca estava tentando fazer? Irmã Tang, seu irmãozinho parece não estar sendo muito obediente. Quer que eu o ajude a se disciplinar? Disse Cão Hong indiferentemente, seu poder espiritual pulsando, sua expressão repleta de frieza. Irmã Sênior Tang, esta irmã Júnior Li é extremamente proficiente em formações. Se ela puder ir comigo, talvez possamos investigar melhor a situação do reino secreto. Jian Li explicou rapidamente a Tang Siki. Além disso, se eu não estiver ao lado da irmã Sênior, ela não terá ninguém para enviar em missões, o que dificultará suas ações. Assim que Jian Li falou, os olhos de Tang Siki se estreitaram ligeiramente. Ela sabia naturalmente que tudo que Jian Li dizia era um disparate. Quem realmente precisava que ele investigasse? Ela só precisava que alguém confirmasse se havia algum perigo ao entrar. No entanto, se ela tivesse uma pessoa a menos do seu lado e Cão Hong tivesse duas, se elas realmente começassem a lutar, ela poderia não conseguir levar a melhor. A irmã Júnior Li Qin, que estava por perto, ouviu as palavras de Jian Li e bufou friamente em seu coração. Esse jovem da seita demoníaca deve estar mesmo com medo. Que vantagem teria ela em entrar e investigar a situação com ele? Uma desculpa esfarrapada, e ele realmente disse isso.
É verdade, gente bonita não tem cérebro. Jovem mestre Cão, acho que meu irmão Júnior tem razão. O que você acha? Tang Siki ponderou por um momento e então disse a Cão Hong. Embora o tom de Tang Siki fosse de discussão, seus olhos carregavam um significado sutil, porém inegável. Capítulo 54. Técnica de controle mental. As pupilas de Cão Hong se contraíram e sua expressão escureceu. Ele compreendeu sua situação atual. Jian Li entrou, deixando Tang Siki para enfrentar dois oponentes, um dos quais era um gênio em formações de matriz. Com a personalidade dela, como ela pôde se colocar em uma situação tão perigosa? Agora sua irmã mais nova teria que entrar, quer quisesse ou não. Uma sombra pairou sobre o coração de Cão Hong. Ele não havia pensado nisso antes. Li Qin viu a expressão sombria de seu irmão sênior e ficou incrédula. Seria possível que ele realmente acreditasse nas bobagens dessa feiticeira do caminho demoníaco? Logo em seguida, Cão Hong transmitiu uma mensagem para Li Qin. Irmã Júnior, você tem muitos tesouros do grande ancião protegendo-a. Então você estará definitivamente segura. Quanto àquele grande demônio, ele não passa de lixo no reino da coleta de Qi. Você pode eliminá-lo facilmente. Jian Li costumava usar a função de ocultação da arte da criação do universo para esconder seu cultivo. Então eles não sabiam que Jian Li já era um cultivador no reino do núcleo de Elixir. O rosto de Li Qin se contorceu em profunda tristeza. Lágrimas brotaram em seus olhos. Irmão sênior, eu não quero entrar com aquele grande demônio. Eu quero ficar com você. Disse Li Qin, choramingando. Cão Hong franziu ligeiramente a testa. Irmã Júnior, seja obediente. Os dois continuaram a se comunicar na entrada do reino secreto. Tang Siki e Jian Li, que estavam próximos, observavam a cena em silêncio, sem dizer mais nada. Tang Siki já não tinha aquele sorriso amável para Jian Li. A essa altura, não havia mais necessidade disso. Por fim, Li Qin foi convencido. Li Qin olhou para Jian Li com extremo ressentimento. Teria sido melhor se ela tivesse entrado primeiro, mas por que ele tinha que arrastá-la junto? Muito bem, vocês dois parem de enrolar e entrem logo, disse Tang Siki com indiferença. Cão Hong também olhou fixamente para os dois. Então Jian Li e Li Qin chegaram à entrada do reino secreto. O rosto de Li Qin estava tomado de apreensão. Embora possuísse muitos tesouros defensivos, ela não fazia ideia se havia algum perigo neste reino secreto. Jian Li respirou fundo, e de repente agarrou a mão de Li Qin ao seu lado, puxando-a enquanto saltava para o reino secreto. Cão Hong olhou para Jian Li, que de repente puxou sua irmã mais nova, e suas pálpebras se contraíram descontroladamente. Ele nunca sequer havia segurado a mão de sua irmã mais nova, aquele pirralho do caminho demoníaco. Ele estava realmente cansado de viver. No instante em que entrou no reino secreto, Jian Li sentiu a onda de Qi espiritual do céu e da terra permeando tudo ao seu redor. Diante dele estendia-se uma vasta extensão branca. Jian Li segurava a mão de Li Qin com firmeza, sem soltá-la nem por um instante. Li Qin, ao lado dele, tentou se libertar, mas não conseguiu. Será que a força daquele discípulo da seita demoníaca era tão grande assim? Ele não estava no reino da coleta de Qi? O coração de Li Qin se encheu de choque. A aura do reino do núcleo de Elixir que emanava de Jian Li fez Li Qin sentir um pouco de medo. Esse cara escondeu o quanto cultivou, ele é muito perverso. Após algum tempo, a vasta extensão branca à sua frente começou a desaparecer. Um grande e belo jardim florido surgiu diante dos olhos de Jian Li. Parecia um mar de flores com o aroma fresco das flores permeando todo o ambiente. Muitas preciosas medicinas espirituais também estavam espalhadas em meio ao mar de flores. Este reino secreto é ótimo. Assim que entrei, encontrei muitas medicinas espirituais. Jian Li olhou para as medicinas espirituais ao redor, com o coração cheio de alegria. Me solta, seu diabinho. Uma voz clara e agradável soou no ouvido de Jian Li. Jian Li virou a cabeça e olhou para Li Qin, cujo rosto estava corado de constrangimento. O aperto de Jian Li deixou uma marca vermelha no pulso de Li Qin. Jian Li descobriu que a simpatia de Li Qin por ele sequer havia chegado a um nível negativo. Ainda estava em 5 pontos. Ela realmente fazia jus ao título de conquistadora. A boa aparência era tudo. Mesmo com a identidade dele na seita demoníaca e por tê-la arrastado à força para lá, ela ainda tinha uma boa impressão dele. Ao observá-la mais atentamente, percebeu-se que aquela jovem era bastante bonita. Grande demônio, o que você está olhando? Li Qin viu Jian Li olhando fixamente para ela, e o rubor em seu rosto aumentou. Esse diabinho não pensaria em fazer isso com ela, pensaria? Como se tivesse se lembrado de algo, o rosto de Li Qin empalideceu extremamente. Entregue tudo o que você tem, disse Jian Li indiferentemente, uma tênue chama demoníaca do fogo verdadeiro aparecendo em seu corpo e flutuando no ar. Li Qin, esse diabinho, com uma garota tão linda como ela aqui, ele está roubando agora? Bah, bah, bah. Será que agora é hora de pensar nisso? Ele realmente quer roubá-la. Que coisa detestável. A chama demoníaca fogo verdadeiro emitia uma aura extremamente tirânica no ar. Essa aura tirânica fez com que ondas de calor surgissem no ar ao redor. As ondas de calor intensas deixaram Li Qin extremamente apavorado. O rosto de Li Qin estava mortalmente pálido. Esse grande demônio tinha fogo espiritual. Meu avô é o grande ancião da seita Qinjian. Se você ousar me roubar, meu avô não deixará você escapar, disse Li Qin, tremendo. Ou você quer experimentar algo ainda mais aterrorizante? Disse Jian Li indiferentemente, com os olhos cheios de uma fria intenção assassina. O coração de Li Qin estava em completo pânico. Ela nunca havia se deparado com uma situação como aquela. Na seita Qinjian, ela era a princesinha mimada, adorada por todos.
Como esse diabinho podia não saber como amar e proteger uma mulher? A profunda frieza nos olhos de Jian Li fez Li Qin sentir um desespero absoluto. Ela deveria ter imaginado que não deveria ter vindo. Li Qin baixou a cabeça profundamente e em seguida, entregou seu anel espacial e a armadura espiritual que vestia para Jian Li. Logo em seguida Jian Li também selou o Dantian de Li Qin com Qi espiritual, tornando Li Qin completamente incapaz de resistir. Jian Li examinou os tesouros de Li Qin e o anel espacial, com o coração repleto de alegria. Como era de se esperar da neta do grande ancião da seita Qinjian, ela era rica demais. Li Qin, ao lado dele, soluçava baixinho, sentindo uma onda de mágoa em seu coração. Jian Li fedorento, Jian Li fedorento. Quando eu sair, com certeza vou mandar meu avô te capturar, te bater todo dia e não te dar nada para comer. Vai e recolha todas as medicinas espirituais por aqui, disse Jian Li a Li Qin. Os olhos de Li Qin se arregalaram, e as lágrimas continuavam a escorrer. Como pode existir uma pessoa assim, roubando as coisas dela e depois a obrigando a trabalhar para ele? Sob o olhar intimidador de Jian Li, Li Qin obedeceu e foi buscar a medicina espiritual. Enquanto as montanhas verdes permanecerem, não faltará lenha. Esses tesouros são apenas uma pequena parte do meu estoque pessoal. Tenho muito mais em casa. O mais importante é salvar minha vida. Li Qin enxugou as lágrimas enquanto, obedientemente, pegava a medicina espiritual. Li Qin possuía 2 tesouros espirituais de grau profundo, uma espada espiritual e uma armadura espiritual. Ambas tesouros espirituais de grau profundo de altíssima qualidade, eram incrivelmente valiosas. O anel espacial também continha mais de 500 pedras espirituais de alta qualidade, além de diversas pílulas medicinais e alguns remédios espirituais. Essa garota realmente tem algum problema na cabeça. Jian Li balançou a cabeça. Com tantas coisas boas, ela ainda veio a um reino secreto em busca de tesouros. Será que ela estava sendo muito preguiçosa? O que é isto? Jian Li descobriu um antigo manual secreto no anel espacial de Li Qin. Técnica de controle mental, arte secreta de nível celestial. Consome uma grande quantidade de energia mental para condensar sementes de pensamento divino. Aqueles que receberem uma semente de pensamento divino terão sua vida e morte decididas por um único pensamento seu. Capítulo 55. Néctar espiritual de 1000 anos. Técnica de controle mental. O coração de Jian Li se encheu de fervor. Pensar que existia um manual secreto tão poderoso, que condensava sementes do pensamento divino e as plantava no mar da consciência de outros para controlar suas vidas e mortes. No entanto, isso exigia uma quantidade significativa de energia mental. Jian Li olhou para Li Qin, que estava coletando medicina espiritual à distância. Deveria experimentá-la nela? Um instante depois, Li Qin terminou de coletar toda a medicina espiritual ao redor e a colocou diante de Jian Li. Você deveria saber o que é isso, não é? Jian Li segurava a técnica de controle mental na mão e falou com indiferença. Ao olhar para o antigo manual secreto à sua frente, o rosto de Li Qin empalideceu incrivelmente. Como ela poderia não saber? Era um manual secreto que ela havia pegado às escondidas do quarto do avô. Agora ela realmente se meteu em encrenca. Que azar! Li Qin se amaldiçoou mentalmente. Ela deveria tê-lo devolvido assim que o viu. A culpa era toda dela por ter sido brincalhona demais. Você não está planejando usar a técnica de controle mental para me controlar, está? Li Qin olhou para Jian Li à sua frente e perguntou cautelosamente. Jian Li assentiu com a cabeça e disse indiferentemente. Esta é a sua única maneira de sobreviver. Li Qin mordeu o lábio com força, o rosto tomado por uma expressão de injustiça. Este manual secreto consome muita energia mental, e a energia mental consumida é muito difícil de repor. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Ele não tinha pensado nisso. Embora sua energia mental superasse em muito a dos especialistas comuns do reino do núcleo de Elixir, consumir muita energia mental prejudicaria muito sua força. Contudo, aquele néctar espiritual de 1000 anos. Jian Li lembrou-se subitamente de que Cão Hong obteria o néctar espiritual de 1000 anos na parte mais ao norte deste reino secreto 3 dias depois. Esse néctar espiritual de 1000 anos não apenas melhorou muito o poder espiritual, mas também teve um poderoso efeito restaurador na energia mental. Se ele conseguisse obter esse néctar espiritual de 1000 anos, isso lhe proporcionaria uma ajuda considerável, e o perigo oculto do uso dessa técnica de controle mental poderia ser bastante reduzido. Li Qin, ao lado, observava cautelosamente a expressão de Jian Li. Então, Li Qin pareceu se lembrar de algo e seus olhos brilharam. Meu mar de consciência está protegido pela marca do homem santo do meu avô. Este manual secreto é inútil contra mim, disse Li Qin fracamente. Assim que Li Qin falou, a expressão de Jian Li mudou ligeiramente. Se a técnica de controle mental fosse inútil contra essa garota, ele não teria outra escolha a não ser matá-la. Ao ver o olhar cada vez mais frio de Jian Li, a expressão de Li Qin mudou drasticamente e ela continuou. Se você me matar, meu avô também poderá encontrá-lo através da marca do homem santo. Jian Li franziu a testa e disse impacientemente. Por que você não disse isso antes? Jian Li não duvidava dela. O relato da vida de Li Qin mencionava que ela era muito favorecida pelo grande ancião da seita Qinjian. A marca do homem santo era provavelmente verdadeira. Caso contrário, seu irmão sênior, que é tão mesquinho, não teria ousado deixá-la entrar assim. Eu estava com muito medo agora há pouco. Eu esqueci, disse Li Qin fracamente. A boca de Jian Li se contraiu. Ela poderia até esquecer isso. Sabendo que o avô de Li Qin era um santo e que não podia usar este manual secreto de nível celestial nela, Jian Li também ficou preocupada. Ele não conseguia matá-la, e não conseguia controlá-la.
Será que ele deveria simplesmente dormir com ela para convencê-la? Não, e se ele a deixasse tão à vontade que ela saísse em busca do avô para capturá-lo e dormir com ele todos os dias? Eu juro que não contarei a ninguém o que você fez comigo. Li Qin pareceu ter percebido os pensamentos de Jian Li e continuou. Jian Li olhou para Li Qin com uma expressão de quem olha para um idiota. Você acredita mesmo nessas palavras? Perguntou. O rosto de Li Qin corou, e ela olhou cautelosamente para Jian Li, querendo ver como ele lidaria com ela. Esquece, ele faria isso passo a passo. Aquela garotinha era muito boazinha. Ele tinha pegado as coisas dela, mas a simpatia que ela sentia por ele continuava teimosamente firme, sem demonstrar qualquer negatividade. Uma garota obcecada por rostos, apaixonada, boba e doce era realmente boa. Não importava o quanto você a maltratasse, estava tudo bem. Você me ajudará diligentemente a procurar tesouros neste reino secreto. Quando eu estiver satisfeito, deixarei você ir. Jian Li ponderou por um momento e então falou. Quando ele estivesse satisfeito, quanto tempo isso levaria? Dependeria do humor dele. Assim que Jian Li falou, Li Qin demonstrou um leve sinal de alegria. Embora esse Jian Li fosse de uma seita demoníaca, ele era muito melhor do que aqueles caras maus da seita. Ele só pegou as coisas dela. Jian Li olhou para aquela garota de forma estranha, percebendo que a simpatia dela por ele estava aumentando lentamente de novo. Uma garota boba, doce e obcecada por rostos, não há como salvá-la. Então, Jian Li e Li Qin começaram a explorar o reino secreto. Com a ajuda integral de Li Qin, Jian Li obteve muitos avanços no reino secreto. Ele obteve muitos remédios espirituais raros. A parte mais ao norte do reino secreto. A parte mais ao norte era uma vasta área montanhosa. O que espiritual aqui era muito mais escasso do que em outros lugares. O sol escaldante no céu queimava continuamente a terra. Havia também muitas bestas demoníacas circulando pela área montanhosa. Essas bestas demoníacas eram do reino secreto. Jian Li incinerava continuamente as bestas demoníacas ao redor com seu fogo espiritual. A região montanhosa, já seca e quente, tornou-se ainda mais árida sob a influência do fogo espiritual de Jian Li. As bestas demoníacas de segundo nível ao redor eram quase como papel nas mãos de Jian Li, destruídas por seu fogo espiritual sem qualquer resistência. Até mesmo algumas bestas demoníacas de nível 3, bastante fracas, foram facilmente derrotadas por Jian Li. Seu talento e força são tão grandes. Por que você se juntou à seita demoníaca? E aquela sua irmã sênior é muito perversa. Ela nem conversou com você e simplesmente deixou você entrar sozinha. Li Qin, que estava ao lado, perguntou enquanto observava Jian Li matar bestas demoníacas sem parar. Jian Li eliminou casualmente uma besta demoníaca e disse, existe alguma diferença entre o caminho justo e a seita demoníaca? Aquele seu irmão sênior parece bem vestido, mas mesmo assim não te jogou aqui comigo. O rosto de Li Qin se contorceu em amargura. É diferente, irmão sênior. Ele não fez isso de propósito. Foi aquela sua irmã sênior demoníaca que o forçou. Jian Li fez beicinho e não disse nada. Minha irmã sênior o obrigou? Se seu irmão sênior fosse realmente uma boa pessoa, deveria ter sido mais assertivo. Um instante depois, os dois atravessaram a região montanhosa. A energia espiritual circundante tornou-se turbulenta. Não muito longe, dentro de uma caverna, um vórtice de ki espiritual parecia estar surgindo. Jian Li, realmente existe um tesouro aqui. Li Qin olhou para a caverna à distância, onde a energia espiritual pulsava constantemente e disse incrédulo. Como você sabia que havia um tesouro aqui? Insistiu Li Qin. Agora mesmo, quando os dois estavam procurando tesouros no reino secreto, Jian Li disse que queria ir para a parte mais ao norte do reino secreto. Li Qin nunca tinha levado isso a sério, mas não esperava que realmente houvesse um tesouro precioso ali. Na verdade, Li Qin não estava muito interessada nesses tesouros. Afinal, com o avô santo, ela basicamente não tinha falta de recursos ou tesouros de cultivo. Ela simplesmente adorava a sensação de estar em busca de tesouros. Só um palpite. Jian Li fez beicinho. Jian Li não contaria a Li Qin que esta era sua oportunidade barata de irmão sênior. Logo em seguida, os dois entraram na caverna. Assim que entraram na caverna, os dois foram envolvidos por uma energia espiritual que estava quase condensada em estado líquido. A arte da criação do universo circulava freneticamente dentro do corpo de Jian Li, e o ki espiritual circundante era continuamente absorvido por seu corpo. Os dois continuaram em frente e depois de pouco tempo, chegaram à parte mais profunda da caverna. No topo da parte mais profunda da caverna, um néctar espiritual de 1000 anos, branco leitoso, condensava-se continuamente e lentamente das estalactites acima. O néctar espiritual de 1000 anos pingava lentamente das estalactites, produzindo um som nítido de gotejamento. Capítulo 56. A suspeita de Suming. É néctar espiritual de 1000 anos. Jian Li, você é realmente incrível. Você encontrou néctar espiritual de 1000 anos, exclamou Li Qin, entusiasmado, olhando para o néctar espiritual de 1000 anos que emanava puro ki espiritual do céu e da terra. Jian Li fez beicinho. Essa era a sua oportunidade barata de irmão sênior. Nutrida pelo néctar espiritual de 1000 anos, toda a caverna foi envolvida por uma energia espiritual quase solidificada. Logo em seguida, Jian Li usou vários frascos de jade para coletar todo o néctar espiritual de 1000 anos da caverna. As estalactites no teto da caverna também foram completamente destruídas por Jian Li. Uma terra de tesouros que vinha fervendo néctar espiritual de 1000 anos foi, portanto, facilmente destruída por Jian Li. Como um discípulo qualificado de uma seita demoníaca, se tal tesouro do céu e da terra não fosse completamente coletado e destruído, ele o guardaria para o ano novo. Li Qin observou as ações de Jian Li com uma expressão de arrependimento, mas acabou não dizendo nada. Afinal, Li Qin era apenas uma prisioneira agora.
Após os dois vagarem novamente pela região e não encontrarem mais tesouros, Jian Li decidiu encontrar um lugar para cultivar primeiro. Esse néctar espiritual de 1000 anos era um bom tesouro, contendo a essência do céu e da terra. Era extremamente adequado para melhorar o próprio reino. Além disso, Jian Li havia obtido muitas outras medicinas espirituais no reino secreto, que também eram particularmente adequadas para melhorar o próprio reino. Com tantos tesouros, é claro que ele precisava melhorar seu reino primeiro. Montanha do Vento Negro. Uma floresta isolada nas montanhas. Um jovem com roupas justas, empunhando uma lâmina demoníaca envolta em ki espiritual negro, estava envolvido em uma luta com um grupo de bestas demoníacas nas proximidades. A cena da batalha foi extremamente sangrenta. A lâmina demoníaca era incrivelmente afiada, e a energia espiritual negra a ela ligada era ainda mais poderosa. Sob o massacre da lâmina demoníaca, respingos contínuos de sangue e carne voavam da besta demoníaca. O jovem não tinha intenção de evitar os ataques da besta demoníaca que o cercava, permitindo que o atacassem indiscriminadamente. Todas essas bestas demoníacas eram bestas demoníacas de terceiro nível. Além disso, eles eram particularmente poderosos entre as bestas demoníacas de terceiro nível. O corpo do jovem também estava coberto de sangue, sob o cerco da besta demoníaca. O sangue escorria de seus ferimentos, manchando suas roupas pretas de roxo. Após algum tempo, o jovem foi arremessado para longe por duas das bestas demoníacas, chocando-se contra uma grande árvore próxima. A árvore estalou e o jovem soltou um gemido abafado. Suming, você está tentando morrer? Você realmente acha que seu corpo divino imortal é invencível? Uma voz rouca ecoou na mente de Suming. Suming limpou o sangue do canto da boca, levantou-se lentamente e, em seguida, atacou novamente as bestas demoníacas que o cercavam. Seu velho gagá, você sabe o quanto você é irritante? Blá blá blá. Tão irritante. Suming resmungou ferozmente em seu coração enquanto lutava contra a besta demoníaca ao seu redor. Suming usava um pingente de jade no pescoço. O pingente tinha padrões extremamente antigos, parecendo muito misterioso. A batalha continuou. Os ferimentos de Suming aumentaram, mas seu poder de combate parecia crescer. A energia espiritual negra na lâmina demoníaca estava quase se solidificando. A besta demoníaca ao redor soltava uivos dolorosos continuamente. Dentro do pingente de jade de Suming, havia um corpo de alma. O corpo de alma olhou para Suming, que lutava desesperadamente, e sentiu seu coração estremecer, porque a vida dele já estava ligada à de Suming. Se Suming morresse, ele também se transformaria em cinzas. Agora Suming já estava gravemente ferido. Embora Suming possuísse o corpo divino imortal, se ele estivesse realmente muito ferido e devorado pela besta demoníaca, nenhum corpo divino lhe seria útil. Louco, louco, esse cara é um louco. Ele claramente tem um físico super forte, como corpo divino imortal, mas em vez de desenvolvê-lo adequadamente, ele continua lutando desesperadamente. Ele não conseguia entender por que tinha que lutar tão desesperadamente quando podia alcançar o ápice apenas cultivando corretamente. Após um longo período, todas as bestas demoníacas ao redor de Suming foram massacradas. O corpo de Suming também não tinha mais forças, e ele jazia no chão ensanguentado. O sangue escorria continuamente de seus ferimentos, e ele parecia estar à beira da morte. Está satisfeito agora? Ficando todo ferido toda vez, acha que é o máximo? O corpo da alma não resistiu à tentação de provocá-lo. Essa não foi a primeira vez que uma cena como essa aconteceu. Suming quase sempre viveu no fio da navalha. O corpo da alma pensou muitas vezes que morreria com Suming, mas Suming sempre dava um jeito de sobreviver. E igual a você se escondendo e cultivando todos os dias, para depois ser abatido como uma galinha, quase perdendo até a alma. Você tem o direito de me criticar? Disse Suming com voz fraca. Só lutando constantemente e buscando incessantemente o próprio potencial é que se alcança a força máxima. Um velho imprestável como você não entenderia. Suming continuou, depois fechou os olhos e não disse mais nada. O corpo da alma silenciou ao ouvir isso. Ele não podia refutar as palavras de Suming. Um perdedor realmente não tinha direito, mesmo tendo sido um especialista em sábio. Após um longo período, o poderoso físico do corpo divino imortal de Suming fez efeito, e seus ferimentos começaram a cicatrizar lentamente. Então Suming caminhou para o lado, preparando-se para lutar novamente contra aquelas bestas demoníacas. Espere, Suming, há uma aura de fogo espiritual naquela caverna. A voz do corpo da alma ecoou na mente de Suming. Os olhos de Suming brilharam. Uma chama espiritual? Se ele conseguisse obter uma chama espiritual, sua força certamente aumentaria muito. Embora esse corpo espiritual fosse inútil, servia para navegação e busca por tesouros, pensou Suming. Então Suming entrou na caverna e foi diretamente para sua parte mais profunda. A parte mais profunda da caverna ainda apresentava algumas auras violentas persistentes, e também havia enormes rochas queimadas pelas chamas ao redor. Você não disse que havia um fogo espiritual? Velho imprestável, veja, onde está o fogo espiritual? Disse Suming fracamente, olhando para os arredores vazios. Pô! Em breve, um corpo de alma branco pálido emergiu do pingente de jade de Suming. O corpo da alma voou em círculos por um tempo, examinando os arredores. Após verificar por um bom tempo, ele perfurou novamente o pingente de jade. Como um corpo espiritual, mesmo que outrora tivesse sido um santo, ele não poderia permanecer ao ar livre por muito tempo. Muito menos em uma caverna com auras residuais extremamente violentas. Suming, está a aura da chama demoníaca do fogo verdadeiro. Deve ter sido roubada por alguém há alguns dias. Disse então o corpo da alma. Assim que o corpo da alma falou, Suming lembrou-se do discípulo da seita interna, Jian Li, a quem vira no salão de missões alguns dias antes. Ele parecia ter assumido uma missão na Montanha do Vento Negro. Será que era Jian Li?
Um brilho frio passou pelos olhos de Suming. Se eu conseguir encontrar a pessoa que roubou o fogo espiritual, você poderá extraí-lo? Perguntou Suming com a voz embargada. As auras violentas remanescentes ao redor fizeram com que Suming sentisse um leve arrepio no corpo. Contanto que você encontre essa pessoa, deixe a extração comigo. Mesmo que ele tenha engolido o fogo espiritual, posso fazê-lo cuspi-lo. O corpo da alma revelou um sorriso cruel. Capítulo 57. Avanço. Quinto nível do núcleo de Elixir. Dentro de uma caverna no reino secreto do Vale do Deus Vazio, em uma enorme piscina, um jovem bonito estava sentado de pernas cruzadas. Incontáveis remédios espirituais preciosos e uma grande quantidade de líquido de ki espiritual foram adicionados à piscina. O poder do néctar espiritual de 1000 anos circulava lentamente pelo corpo de Jian Li. Ao lado da piscina, Li Qin observava Jian Li cultivando na água, com os olhos cheios de inveja. Este Jian Li era extravagante demais, usando muitos remédios espirituais para um banho medicinal e até mesmo cultivando néctar espiritual de 1000 anos. Era ainda mais extravagante do que aqueles discípulos da Terra Sagrada. Nesse momento, Jian Li estava com o torso nu e nutrido pelo ki espiritual, seu corpo emitia um brilho fluido e colorido. A pele daquele Jian Li era tão macia, pensou Li Qin, com vontade de tocá-la. Ela olhou para Jian Li, que estava com o peito nu, desejando poder pressionar os olhos contra o corpo dele. Se ao menos você não fosse um discípulo da seita demoníaca, Li Qin não pôde deixar de pensar. Tão bonito e com tanto talento e poder. Que pena. Quando Jian Li tirou a roupa pela primeira vez para praticar o cultivo, Li Qin ainda estava um pouco tímido. Mas depois de observá-lo por vários dias, ela ficou viciada, gostando cada vez mais dele a cada olhar. A simpatia dela por Jian Li vinha aumentando rapidamente nos últimos dias, chegando agora a quase 50. Claro, Jian Li não tinha a menor ideia disso. Isso ocorreu mesmo com Jian Li cultivando constantemente. Após algum tempo, uma aura violenta emanou do corpo de Jian Li. Jian Li absorveu a energia espiritual circundante como uma baleia que engole água. Jian Li está prestes a ter mais uma ascensão meteórica? Os olhos de Li Qin brilharam. Anteontem o reino de Jian Li já havia alcançado o 4º nível do núcleo de Elixir. Se ele conseguir avançar novamente agora, será o 5º nível do núcleo de Elixir. Em poucos dias, ele passou do 1º ao 5º nível do núcleo de Elixir. O talento de Jian Li é realmente incrível. Embora os recursos consumidos também fossem enormes, Jian Li não tinha, no momento, escassez de recursos de cultivo. Eu também contribuí com muitos recursos para o avanço de Jian Li, pensou Li Qin de repente. Bum bum bum. Nesse instante, a aura no corpo de Jian Li intensificou-se consideravelmente. A aura do 5º nível do núcleo de Elixir emanou do corpo de Jian Li. Jian Li abriu os olhos lentamente. Uma onda de força violenta percorreu o corpo de Jian Li. A conquista do nível de cultivo está se tornando cada vez mais difícil, pensou Jian Li. A medicina espiritual e o líquido espiritual em sua piscina eram de um valor surpreendente. Sem mencionar que ele também usava néctar espiritual de 1000 anos e a pílula da essência espiritual. O néctar espiritual de 1000 anos, que teve um efeito significativo nos especialistas do reino do rio espiritual, foi usado por ele para o cultivo, fazendo com que até mesmo Jian Li se sentisse um pouco incomodado. Mas não havia outro jeito. Seu nível atual era muito baixo. Sem usar esses preciosos recursos de cultivo, ele simplesmente não conseguiria aumentar sua força rapidamente. Afinal, outros começaram a cultivar desde jovens, enquanto ele, tendo transmigrado, já tinha 16 anos, perdendo muito tempo da sua infância. Ele só podia usar remédios fortes. Os recursos podem ser recuperados e perdidos, mas sem força só se pode ser derrotado. Após recuperar o fôlego, Jian Li decidiu sair novamente em busca de recursos de cultivo. Ainda havia muitas áreas inexploradas neste reino secreto. Jian Li ajustou seu estado da melhor maneira possível e se preparou para sair e explorar. Menina, por que você está tão distraída? Não viu o suficiente depois de 5 dias, disse Jian Li com leveza. Li Qin, não muito longe dali, ainda olhava fixamente para Jian Li, com estrelas quase brilhando em seus olhos. Não viu o suficiente. Li Qin deixou escapar inconscientemente. Ela pareceu não perceber que era Jian Li quem estava falando com ela. Jian Li olhou para a garota apaixonada à sua frente e ficou completamente sem palavras. Muito bem, pare de ficar olhando, vem aqui e me ajude a vestir minhas roupas, disse Jian Li abruptamente. Li Qin finalmente caiu em si. Foi Jian Li quem lhe perguntou que tipo de palavras ultrajantes ela estava dizendo. As bochechas de Li Qin estavam coradas com uma expressão tímida. Mas vendo que Jian Li não se importava nem um pouco, ela também deixou de lado seus pensamentos. Então, obedientemente, ela se aproximou de Jian Li para ajudá-lo a se vestir. O que está acontecendo com a favorabilidade dessa garotinha? Jian Li piscou. Atualmente, a simpatia de Li Qin por Jian Li atingiu o nível de 40. Ele nem sequer flertou com ela. Será que essa garotinha se dominou sozinha? Jian Li balançou a cabeça. Com uma favorabilidade de 40, pelo menos ela não faria nada que o prejudicasse. Após saborearem mais uma deliciosa refeição, os dois saíram da caverna, prontos para buscar novos tesouros. Li Qin, à frente, estava ainda mais animada que Jian Li. Depois de ficar presa na caverna por vários dias, ela finalmente poderia sair e procurar tesouros. Desta vez você lidera o caminho. Iremos aonde você mandar. Jian Li respirou fundo e disse para Li Qin. Após suas buscas anteriores por tesouros, Jian Li também percebeu que a sorte de Li Qin era muito maior que a sua. Era melhor deixar Li Qin procurar do que ele mesmo procurar. Afinal, ela tinha o destino de uma sorte incrível, e ele não. Além disso, Li Qin também teve a oportunidade de obter um tesouro espiritual de rank terrestre. Não havia aparecido antes, mas deveria aparecer agora, certo? Assim que Jian Li falou, a expressão de Li Qin tornou-se extremamente alegre. Liderar o caminho pessoalmente era a verdadeira caça ao tesouro, e ela adorava isso.
Em tão pouco tempo a favorabilidade de Li Qin aumentou inexplicavelmente em grande escala. Havia leves indícios de que isso estava se aproximando dos 50. O coração de Jian Li já estava dormente. No período seguinte, Jian Li seguiu os passos de Li Qin, buscando tesouros no reino secreto. A colheita, na verdade, não foi pequena. Muitas das medicinas espirituais previamente consumidas foram repostas. Quanto mais caçava, mais feliz ficava Li Qin, desfrutando imensamente da caça ao tesouro no reino secreto. Horas depois, os dois chegaram a um vale repleto de bestas demoníacas. Tem certeza de que haverá tesouros do outro lado dessas bestas demoníacas? Jian Li empunhou sua espada espiritual, atacando continuamente os monstros ao redor. Li Qin bufou e deu um tapinha no peito. Sou uma pequena especialista em caça ao tesouro. Garanto que há um tesouro particularmente valioso à frente. Tendo encontrado tantas medicinas espirituais, a confiança de Li Qin aumentou consideravelmente. Não é apenas uma caça ao tesouro? Li Qin estava agora muito confiante. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos, não que não acreditasse em Li Qin. O problema era que havia muitas bestas demoníacas rondando por perto. Se quisessem passar, teriam que se livrar de todas essas bestas demoníacas. Jian Li ativou seu olho claro e olhou na direção mencionada por Li Qin. Na selva em frente a essas bestas demoníacas, reinava um silêncio sepulcral. As folhas ao redor flutuavam lentamente, transformando-se instantaneamente em pó. Parecia que uma energia aqui extremamente aterradora estava circulando ao redor. Ali existia uma formação poderosa, e seu poder não era menor do que o da formação na entrada do reino secreto. Jian Li sentiu-se tranquilo. Certamente havia coisas boas em uma formação tão poderosa e em tantas bestas demoníacas para protegê-la. Sendo assim, vamos lá ver. Capítulo 58 Lobo Demônio de 3 Olhos. Após decidir ir, Jian Li liberou seu fogo espiritual. Ao mesmo tempo, com a arte de temperamento do corpo estelar ativada, a luz das estrelas envolveu o corpo de Jian Li, e empunhando sua espada espiritual, ele lançou um ataque contra essas bestas demoníacas. Embora Jian Li não tivesse aprendido artes profundas de espada ou artes marciais, confiando no poder de seu fogo espiritual e na afiação de sua espada espiritual, essas bestas demoníacas quase não tinham poder para resistir ao feroz ataque de Jian Li. Além disso, Jian Li possuía um corpo inato, e sua velocidade de recuperação de poder espiritual era surpreendentemente rápida. Aliado à técnica de cultivo de nível superior de santo, a arte da criação do universo, Jian Li era como uma máquina de matar incansável. Graças à sua extraordinária energia mental, Jian Li controlava facilmente cada movimento dessas bestas demoníacas, tornando impossível que elas lhe causassem qualquer dano substancial. Sem mencionar que Jian Li também estava usando a armadura espiritual que obteve de Li Qin, então alguns ataques sequer conseguiram penetrar a defesa de Jian Li. O massacre de Jian Li foi como uma valsa de lâminas, extremamente agradável aos olhos. Embora as bestas demoníacas ao redor fossem incrivelmente numerosas, Jian Li ainda as matou em um ritmo extremamente rápido. Não muito longe dali, Li Qin olhou para Jian Li, que lutava furiosamente com os olhos brilhando. Vou só observar, não vou me apaixonar por ele, disse Li Qin, com as bochechas corando levemente. Mas Jian Li é realmente bonito, e sua força é muito maior do que a dos discípulos da nossa seita. Li Qin não pôde deixar de pensar. Pensando nos discípulos de sua seita que constantemente tentavam bajulá-la, Li Qin fez beicinho. Eles não têm personalidade, Jian Li é melhor. Embora o nível atual de Jian Li fosse apenas o 5º nível do reino do núcleo de Elixir, com o aumento de vários poderes, o dano que ele infligia casualmente não era de forma alguma inferior ao de um indivíduo comum do 7º nível do reino do núcleo de Elixir. Aliado a um fogo espiritual tão aterrador, até mesmo um praticante poderoso do 9º nível do reino do núcleo de Elixir teria que ser cauteloso. Quanto mais elevado o nível de um cultivador, mais difícil se tornava lutar contra adversários de nível superior. Afinal, a intensidade e a quantidade do poder espiritual estavam presentes. Sem artes marciais poderosas e diversos tesouros para aumentá-las, era simplesmente difícil lutar acima do próprio nível. Uma hora depois, todas essas bestas demoníacas foram massacradas por Jian Li. O cheiro de sangue e carvão impregnava todo o vale. Os arredores do vale eram um cenário infernal. Jian Li soltou um suspiro pesado, e em seguida, retirou as pílulas espirituais de seu anel espacial para restaurar seu poder espiritual e sua força física. Após recuperarem boa parte de sua energia espiritual e força física, os dois continuaram em direção à selva do outro lado do vale. Agora depende de você, disse Jian Li, olhando para o que aterrador que fluía pela selva. Naquele momento a selva estava impregnada por uma aura avassaladora de intenção assassina. A vegetação e as flores ao redor haviam perdido sua vitalidade sob a supressão desse Qi. Liberte meu poder espiritual. Li Qin fez beicinho. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Essa garota não teria escolhido este lugar de propósito só para me fazer liberar seu poder espiritual, teria. Se você não liberar meu poder espiritual, como poderei romper a formação? Um toque de astúcia brilhou nos olhos de Li Qin enquanto ela continuava. Se não houver tesouro lá dentro, vou te despir e te jogar em um grupo de bestas demoníacas. Jian Li bufou friamente e então liberou o poder espiritual de Li Qin. O rosto de Li Qin imediatamente se contorceu em amargura. Grande demônio, tão malvado. Logo em seguida, Li Qin começou honestamente a quebrar a formação. Li Qin fez jus à sua reputação de gênia no dao das formações. O que aterrador ao redor deles dissipou-se lentamente sob o impacto do poder espiritual de Li Qin. Os dois caminharam lentamente para o interior da selva. As profundezas da selva estavam completamente silenciosas.
A selva ao redor era exuberante e vibrante, repleta de vida vigorosa. Embora fosse uma cena de flores desabrochando, os dois sentiam uma aura extremamente intensa emanando constantemente das profundezas da selva. Aquela aura parecia penetrar tudo. Esse tesouro deve ser um tesouro espiritual, disse Li Qin com entusiasmo nos olhos. Jian Li estreitou os olhos. Ele também sentiu a aura intensa vindo de longe. Parecia ser um poderoso tesouro espiritual. Vamos depressa. Gostaria de saber qual a qualidade do tesouro espiritual que ele possui. Li Qin exclamou, aparentemente mais ansioso que Jian Li. Os arredores da selva permaneciam silenciosos com uma leve fragrância por toda parte. No entanto, não se ouviu nenhum som de animais. Estava estranhamente silencioso. Espere. Jian Li agarrou a mão de Li Qin. O silêncio arrepiante fez Jian Li sentir que algo estava errado. Estava silencioso demais. Jian Li segurou a mão dela. No momento em que Li Qin estava prestes a dizer algo, sentiu subitamente seu corpo enrijecer, como se algo a tivesse agarrado. Uma sensação aterradora percorreu todo o corpo de Li Qin. Voxox! Com um som agudo e estridente, uma sombra negra contendo uma aura aterradora saltou da selva próxima. Jian Li não teve tempo para pensar. Ele abraçou Li Qin e desviou para o lado. Rugido! A sombra negra, tendo errado o alvo, soltou um rugido feroz. O som se condensou em ondas sonoras e, num instante, essas ondas se espalharam, preenchendo toda a selva. Nesse instante, o cérebro de Li Qin fervilhava e seu corpo tremia incessantemente, como se tivesse sofrido danos severos devido às poderosas ondas sonoras. Jian Li segurava Li Qin em seus braços, com o poder espiritual pulsando ao seu redor, e olhava com o rosto pálido para um enorme lobo demoníaco de 3 olhos não muito distante. Jian Li já havia pressentido o aviso, mas mesmo assim ficou chocado com aquela onda sonora repentina. Felizmente, a energia mental de Jian Li superava em muito a das pessoas comuns, então ele não ficou paralisado pelo choque como Li Qin. É um lobo demoníaco de 3 olhos. O lobo demoníaco de 3 olhos era uma besta demoníaca de nível superior entre as bestas demoníacas de 3º nível. Seus movimentos ágeis e garras afiadas eram suas armas mais poderosas. O terceiro olho em sua cabeça também poderia cooperar com sua voz para emitir ondas sonoras de alto impacto, tornando-o extremamente difícil de enfrentar. Geralmente, pessoas com pouca energia mental perdem sua capacidade de combate instantaneamente sob o impacto de uma onda sonora. Nesse instante, o lobo demoníaco de 3 olhos encarava Jian Li e Li Qin de forma ameaçadora, com saliva escorrendo constantemente da boca e os olhos brilhando com um vermelho sangue sedento de sangue. Voxox! O lobo demoníaco de 3 olhos atacou Jian Li novamente, com suas garras afiadas apontadas diretamente para o corpo de Jian Li. Jian Li segurava Li Qin com a mão esquerda e sua espada espiritual com a direita, uma aura violenta girando ao redor de seu corpo. No instante em que o lobo demoníaco de 3 olhos avançou, Jian Li já havia usado o passo da serpente espiritual para se esquivar. Ao mesmo tempo, Jian Li também liberou a chama demoníaca do fogo verdadeiro. A chama demoníaca do fogo verdadeiro irrompeu do corpo de Jian Li e atingiu diretamente o lobo demoníaco de 3 olhos. O lobo demoníaco de 3 olhos soltou instantaneamente um uivo de dor, e uma grande parte de sua pelagem negra ficou queimada e calva. Jian Li aproveitou a oportunidade para perseguir o lobo demoníaco de 3 olhos, usando sua agilidade para avançar em sua direção. Rugido! O lobo demoníaco de 3 olhos soltou outro rugido violento, e poderosas ondas sonoras varreram mais uma vez toda a selva. Além disso, o impacto dessa onda sonora foi ainda mais intenso que o anterior. Li Qin, nos braços de Jian Li, perdeu a consciência instantaneamente sob o impacto da onda sonora aterradora. Capítulo 59 Tesouro Espiritual de Grau Celestial. Jian Li franziu levemente os lábios, suportando as ondas sonoras aterrorizantes vindas de todas as direções, e avançou em direção ao lobo demoníaco de 3 olhos. O lobo demoníaco de 3 olhos viu que Jian Li havia resistido mais uma vez ao seu ataque de ondas sonoras, e um lampejo de medo brilhou em seus olhos. Mas mesmo assim ele mordeu a isca e se envolveu em um confronto com Jian Li. Após resistir ao ataque de ondas sonoras do lobo demoníaco de 3 olhos, Jian Li percebeu que não havia nada a temer daquele lobo demoníaco de 3 olhos. Em apenas algumas rodadas, o lobo demoníaco de 3 olhos foi derrotado de forma implacável, com muitos ferimentos aparecendo em seu corpo e sangue jorrando continuamente. Rasgar. Pouco tempo depois, Jian Li descobriu uma falha no lobo demoníaco de 3 olhos. A espada espiritual em sua mão, imbuída com a chama demoníaca do fogo verdadeiro, cortou diretamente a cabeça do lobo demoníaco de 3 olhos. A cabeça do lobo demoníaco de 3 olhos foi cortada diretamente por Jian Li, perdendo instantaneamente sua força vital. Após derrotar o lobo demoníaco de 3 olhos, Jian Li colocou Li Qin no chão, pegou o néctar espiritual de 1000 anos e começou a recuperar sua energia mental. O ataque de onda sonora anterior havia causado um dano considerável à energia mental de Jian Li. Jian Li também deu a Li Qin um pouco de néctar espiritual de 1000 anos. Nutrido pelo néctar espiritual de 1000 anos, Li Qin também se recuperou lentamente. Jian Li, me desculpe, a culpa é toda minha, eu não deveria ter te trazido aqui. Li Qin sussurrou para Jian Li, com os olhos cheios de arrependimento. Ela queria usar aquela formação para que Jian Li desbloqueasse seu poder espiritual, mas não esperava encontrar um lobo demoníaco de 3 olhos lá dentro. Se não fosse pela energia mental extraordinariamente poderosa de Jian Li, eles poderiam realmente ter acabado na boca do lobo. Se não fosse por mim agora há pouco, você já teria sido devorado por esse monstro. Eu salvei sua vida, então de agora em diante sua vida me pertence. Se eu mandar você ir para o leste, você não pode ir para o oeste, entendeu? Jian Li olhou fixamente para Li Qin e disse. Assim que Jian Li falou, as bochechas de Li Qin coraram.
A vida dela já não está em suas mãos? Então você vai me despir e me jogar em um grupo de bestas demoníacas, disse Li Qin fracamente. A boca de Jian Li se contraiu. Ele tinha acabado de dizer aquilo casualmente, e aquela garotinha realmente acreditou nele. Aquela garota era fácil demais de enganar. Contanto que você se comporte bem, eu não farei nada, disse Jian Li seriamente. Li Qin soltou um longo suspiro de alívio e então concordou. Ao ver a favorabilidade subir para 70, Jian Li ficou um pouco sem palavras. Se o avô santo dela soubesse como a neta era tratada por ele, provavelmente ia querer reduzi-lo a pó. Depois de descansarem um pouco, continuaram caminhando. Quanto mais se aproximavam do interior, mais podiam sentir a aura extremamente cortante que emanava de lá. Aquela tênue intenção assassina parecia rasgar o espaço. Após algum tempo, os dois finalmente chegaram ao interior da selva. As profundezas da selva eram completamente diferentes do exterior. As plantas e árvores ali emanavam uma aura extremamente intensa. As ervas daninhas próximas pareciam possuir uma lâmina extremamente afiada. Jian Li é um tesouro espiritual. Tem mesmo um tesouro espiritual aqui. Li Qin estava extremamente animado, olhando para uma longa lança à sua frente que exalava uma aura extremamente fria. Ao lado da longa lança havia um esqueleto ressequido, que parecia estar em decomposição há muito tempo. O olhar de Jian Li estava fixo na longa lança à sua frente. Ele sentia a aura extremamente afiada contida dentro da lança. O corpo da lança longa apresentava uma coloração alternada em prata e vermelho, e parecia ser feito de materiais extremamente preciosos, emitindo um brilho frio, contendo padrões em forma de dragão em seu corpo. A ponta da lança tinha uma afiação surpreendente, e a intenção de perfurar tudo estava entrelaçada nela. Jian Li respirou fundo, depois aproximou-se e agarrou a longa lança com a mão. No instante em que a lança foi empunhada, uma informação, tesouro espiritual de grau celestial, lança da alma do dragão da chama carmesim, surgiu na mente de Jian Li. Na verdade, era um tesouro espiritual de grau celestial. A respiração de Jian Li ficou ofegante. Os tesouros espirituais de grau celestial eram armas usadas pelos dominadores do reino da vida e da morte. Ele havia de fato obtido um tesouro espiritual de grau celestial. Uma enorme alegria preencheu instantaneamente o coração de Jian Li. Antes que Jian Li pudesse se sentir feliz, ele sentiu uma intensidade que parecia atravessar tudo que fervilhava dentro de seu corpo. Rugidos fracos de dragão ecoavam na mente de Jian Li. Imediatamente depois, Jian Li sentiu como se estivesse em um espaço alternativo. As chamas ardiam por toda parte, e a aura escaldante fez Jian Li sentir um calor penetrante. Onde estou? Jian Li olhou para tudo ao seu redor, sentindo que algo estava errado. Ele não estava no reino secreto e havia obtido uma lança longa de nível tesouro espiritual celestial? Voxos, voxos, voxos. As chamas ao redor rugiram e logo formaram a sombra de um dragão. A sombra do dragão parecia dominar aquele espaço. Todas as chamas em todo o local eram controladas pela sombra do dragão. Uma aura que suprimia tudo emanava da sombra do dragão. Jian Li sentiu uma pressão imensa. Jovem, derrote-me e você poderá obter o reconhecimento da lança da alma do dragão da chama carmesim. Uma voz antiga e majestosa veio da sombra do dragão no ar. Derrotá-lo? O coração de Jian Li apertou. Após a sombra do dragão terminar de falar, ela atacou Jian Li diretamente. Dedo interceptador celestial da Yu. Jian Li não teve tempo para pensar e inconscientemente usou o primeiro nível da habilidade divina de grau santo, dedo interceptador celestial da Yu. Uma aura aterradora que devorava tudo emanou do corpo de Jian Li, e todas as chamas ao redor pareceram diminuir consideravelmente naquele instante. A aura no corpo da sombra do dragão também enfraqueceu bastante nesse momento, aparentemente diminuindo consideravelmente. Ao mesmo tempo, no espaço exterior, Li Qin observava Jian Li à sua frente, segurando firmemente a longa lança, com o corpo tremendo levemente. Li Qin sabia que os tesouros espirituais possuíam espíritos, e que os tesouros espirituais de alto nível até mesmo possuíam consciência própria. Se alguém não conseguisse obter o reconhecimento do tesouro espiritual, não seria capaz de tomá-lo de alguém. Naquele momento, Li Qin só podia rezar por Jian Li em silêncio. Esse tipo de coisa só podia ser resolvido por ela mesma, e ninguém de fora poderia oferecer ajuda. Jian Li certamente terá sucesso, pensou Li Qin em seu coração. Enquanto Li Qin torcia por Jian Li, de repente sentiu as plantas e árvores ao redor tremendo constantemente. Uma aura violenta permeava toda a selva. Toda a intenção assassina presente nas proximidades convergiu rapidamente em direção à longa lança. Sob a influência dessa imensa vontade, Li Qin sentia como se todo o seu corpo estivesse em meio a uma tempestade turbulenta, como se pudesse perder a vida a qualquer momento. Em breve, uma marca dourada apareceu no corpo de Li Qin, e essa marca dourada o protegeu firmemente. Santo. Habilidade divina de rank sábio, você não joga limpo. Dentro do espaço alternativo, um rugido violento ecoou. Da ponta do dedo de Jian Li, emanou uma aura que destruiu tudo, lançando-se diretamente em direção à sombra do dragão. Bum! Com uma violenta explosão, a sombra do dragão foi estilhaçada pela habilidade divina de grau santo de Jian Li, e as chamas ao redor também se dissiparam completamente. Todo o espaço também desapareceu rapidamente como um espelho quebrado. Capítulo 60. Técnica da lança de extermínio divino. Jian Li abriu os olhos novamente, percebendo que havia saído do espaço diferente. Ao mesmo tempo, algumas informações especiais surgiram em sua mente. Técnica da lança de extermínio divino, arte marcial de rank celestial, imbuída da vontade de matar. Cada golpe de lança contém uma vontade dominadora incomparável. Quanto mais forte a intenção de matar, maior o poder da técnica. Em seu auge, ela pode dizimar deuses. Na verdade, era uma arte marcial de nível celestial. O coração de Jian Li se encheu de alegria, pois ele não esperava que esse tesouro espiritual de nível celestial viesse acompanhado de uma arte marcial de nível celestial.
Que surpresa inesperada! A mente de Jian Li processava continuamente a técnica da lança de extermínio divino dentro de si. Lentamente, o corpo de Jian Li pareceu carregar um indício de intenção assassina. Após algum tempo, a técnica da lança de extermínio divino foi completamente absorvida pela mente de Jian Li. Jian Li então relembrou a cena de agora há pouco. Tinha sido realmente perigosa. Aquela sombra de dragão era poderosa demais, especialmente naquele espaço diferente, que era seu território, e continha um poder destrutivo incomparável. Se ele não possuísse a habilidade divina de grau santo, dedo interceptador celestial da Yu, provavelmente teria apodrecido aqui, assim como o esqueleto ao seu lado. Jian Li respirou fundo, e em seguida, canalizou lentamente seu ki espiritual na lança da alma do dragão da chama carmesim. A lança da alma do dragão da chama carmesim pareceu responder à invocação de Jian Li, soltando um rugido baixo de dragão. Jian Li então brandiu a lança da alma do dragão da chama carmesim. A selva ao redor ficou em ruínas caóticas sob o impacto da lança da alma do dragão da chama carmesim. Bang, bang, bang. Então Jian Li ativou mais uma vez a alma do dragão dentro da lança da alma do dragão da chama carmesim. Uma sombra dourada de dragão emergiu da lança da alma do dragão da chama carmesim, lançando ataques ainda mais ferozes contra as árvores ao redor. Em questão de segundos, não restou uma única árvore intacta nas proximidades. Poeira voou por toda parte e a vegetação ficou espalhada. Bom. O rosto de Jian Li estava pálido, mas seu coração transbordava de alegria, embora ainda não pudesse liberar completamente o poder do tesouro espiritual de grau celestial. O poder de ataque formidável do tesouro espiritual de grau celestial por si só já havia elevado a força de Jian Li em mais de um nível. Sem mencionar a suprema intenção assassina que continha, era absolutamente uma arma cortante incomparável para matar. Acontece que a alma do dragão consumiu muito ki espiritual. Embora seu poder de ataque fosse formidável, após apenas alguns ataques da alma do dragão, o ki espiritual de Jian Li foi reduzido a quase metade. Jian Li, você finalmente saiu. Você me deu um susto danado agora mesmo. Li Qin, que não estava longe, viu Jian Li terminar de praticar com sua nova arma, então correu até ele e falou animadamente. Jian Li olhou para Li Qin, de rosto pálido, à sua frente e sentiu um leve calor. Embora essa garotinha fosse um pouco ingênua e doce, seu coração ainda era muito bondoso, e sua preocupação por ele era genuína. Jian Li pensou consigo mesmo. Ele jamais imaginou que neste mundo, quem se importasse tanto com ele seria uma garotinha tão pequena. Muito bem, vou descansar um pouco, depois sairemos para explorar mais um pouco. Jian Li sorriu. Li Qin também assentiu alegremente, sentindo-se ainda mais confiante. Já que ela havia encontrado um tesouro espiritual, encontrar outros tesouros deveria ser fácil, certo? Assim que Jian Li se recuperou, os dois continuaram a procurar tesouros no Reino Secreto. Região central do Reino Secreto do Vale do Deus Vazio, uma área densamente florestada. A floresta estava repleta de uma rica energia espiritual do céu e da terra, e por toda parte havia uma exuberante vegetação verde. No centro da floresta, uma mulher deslumbrante, vestida com um longo vestido preto, apresentava diversas feridas pelo corpo. Sua energia espiritual pulsava enquanto ela fugia incessantemente. O rosto da mulher era sombrio, e ela empunhava uma longa espada que emanava uma aura gélida. Ao fugir, a mulher também brandiu sua longa espada, golpeando as árvores ao redor. Por onde ela passava, havia um grupo de árvores caídas. Atrás da mulher, um enorme urso demoníaco de pelagem marrom a seguia de perto. O urso demoníaco também tinha muitos ferimentos pelo corpo, mas seus olhos exibiam uma intenção assassina carmesim. Parecia que a mulher à frente havia cometido algum crime hediondo. Tang-se mordeu o lábio, com os olhos cheios de exaustão. Esse urso demoníaco de armadura carmesim odioso. Tudo que eu fiz foi colher uma árvore frutífera vermelha de 1000 anos, e ele está me perseguindo há 6 horas. O urso demoníaco de armadura carmesim é uma besta demoníaca de 4º nível com força imensa, e sua armadura carmesim é incrivelmente resistente, conferindo-lhe uma defesa surpreendente. Pela manhã, Tang-se descobriu uma árvore frutífera vermelha de 1000 anos no território do urso demoníaco da armadura carmesim. O fruto vermelho de 1000 anos contém ki espiritual do céu e da terra extremamente puro, tornando-o altamente adequado para avanços de reino e após o consumo. Também pode aumentar a força do corpo físico. Tang-se já era uma cultivadora no 9º nível do núcleo de Elixir. Se ela consumisse essa fruta vermelha de 1000 anos, poderia alcançar o reino do rio espiritual. No entanto, assim que Tang-se desenterrou a árvore de frutos vermelhos milenares, ela foi descoberta pelo urso demoníaco de armadura carmesim. Tang-se, confiando no tesouro espiritual de rank terrestre que havia obtido no reino secreto alguns dias antes, pretendia enfrentar esse urso demoníaco de armadura carmesim. Mas ela não esperava que a defesa do urso demoníaco de armadura carmesim fosse tão surpreendente. Mesmo com a ajuda do tesouro espiritual de rank terrestre, Tang-se ainda não conseguiu matá-lo. Em vez disso, devido ao uso excessivo do tesouro espiritual, seu ki espiritual ficou bastante esgotado, e ela quase foi morta pelo urso demoníaco da armadura carmesim. Felizmente, Tang-se possuía muitos tesouros, o que lhe permitiu escapar do ataque fatal. Então Tang-se começou sua fuga, e o urso demoníaco da armadura carmesim a perseguiu implacavelmente, perseguindo-a por 6 horas inteiras sem qualquer intenção de desistir. As grandes árvores que Tang-se derrubou não conseguiram impedir em nada o avanço do urso demoníaco da armadura carmesim. Sons violentos de estrondos ecoavam continuamente. Quanto mais ela fugia, mais sombrio se tornava o humor de Tang-se. Após várias horas de fuga, os comprimidos medicinais de Tang-se estavam quase no fim, e seus ferimentos que ela não tivera tempo de tratar, estavam piorando.
Será mesmo necessário ela tentar um avanço em meio à batalha? Tang Siki pensou consigo mesma, enquanto seu longo vestido preto esvoaçava ao correr, descrevendo um arco gracioso. Não, embora minha base seja sólida, um avanço em meio à batalha é muito arriscado. Se algo der errado durante avanço, ela nem terá chance de fugir. Tang Siki continuou a fugir enquanto ponderava possíveis contra-ataques. Com o passar do tempo, o rosto de Tang Siki foi ficando cada vez mais pálido, e seu coração afundou até o fundo do poço. Não há outro jeito. Eu preciso romper essa barreira. Tang Siki cerrou os dentes. Se continuasse fugindo, certamente enfrentaria a morte. Forçar um avanço ainda pode oferecer uma réstea de esperança. Logo em seguida, Tang Siki retirou o fruto vermelho de 1000 anos de seu anel espacial. No instante em que a fruta vermelha de 1000 anos apareceu, o urso demoníaco de armadura carmesim atrás de Tang Siki ficou ainda mais frenético, e sua velocidade aumentou ligeiramente. Maldita besta, quando eu conseguir meu avanço, vou garantir que você morra sem um lugar para ser enterrado. Tang Siki pegou a fruta vermelha, prestes a comê-la, quando de repente notou duas figuras à distância. Os olhos de Tang Siki emitiam uma luz estranha. É o irmãozinho Jian Li e aquela vadiazinha. Um brilho frio reluziu nos olhos de Tang Siki. Você roubou minha arte marcial de forjamento divino. Agora é hora de você pagar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.